Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme receber vocês mais uma vez neste momento tão especial na sua vida que vai definir aqui a diferença entre o civil e o militar. Seja muito bem-vindo, tá? Nossa semana aí de revisão, super revisão para a ESA, Escola de Sargento das Armas. E já estou vendo aqui, Neemias Cândido perguntou, vai haver apenas revisão de redação? Não, hoje mesmo teve inglês, foi, Humberto? Teve inglês e todo dia, né, tá tendo aí revisão e depois vai ter uma super revisão também no AlphaCom. Acompanha nas nossas redes sociais, já tem aula gravada esta semana, tá bom? Que foi que teve aí, Humberto? Tem já? Você lembra aí? Esta semana tivemos língua portuguesa com Flauzino, ele trabalhou orações subordinadas substantivas, não foi? Tivemos matemática na terça-feira. Matemática com Pedro Evaristo, olha isso, só coisa boa, viu? História com o Newton. História com o Newton Matos, inglês com o Casé, né, hoje de manhã. Foi isso? E vai ter muito mais aí, né? E agora, redação. E agora a redação. Aí tem assim, mais tarde tem português, meu querido, né? Amanhã tem o quê? Amanhã teremos... Olha só, geografia. a agenda de geografia. É com o Ítalo Trigueiro? Trigueiro. O cara é bom. Então, meu nobre amigo, você que perguntou aí, beleza? Futuro combatente, né? Não é só redação, não. Tem muita coisa. E estas aulas estão ficando gravadas, não é isso, Humberto? Estão ficando gravadas e você pode acompanhá-las, beleza? Mais tarde tem português, a gente vai gravar mais tarde português, tá? A gente vai ter português ao vivo às 19 horas, tá certo? A gente vai trabalhar... Administrativo, né? Vou dizer. Isso, para carreiras administrativas, tá? A gente vai trabalhar das 19 às 21, português para carreiras administrativas. Bacana, então, essas aulas estão gravadas, vocês podem ver depois. Então, sejam bem-vindos, tá? Os monitores aí vão estar acompanhando vocês para alguma pergunta, alguma dúvida. Eu vou estar acompanhando o chat também, tá certo? Porque eu quero, hoje, certo? Dar a prova de redação para você. Quero ajudar você hoje a fazer uma excelente prova de redação, porque a redação, sem dúvida, vai ser a prova mais desafiadora. Para as demais provas, o aluno vai ter que fazer o quê? Marcar, certo? A, B, C, D, certo? Mas aqui não, aqui ele vai ter que produzir o texto, ele vai ter que dizer, né, que nota ele vai tirar. E aí é o grande desafio, porque a gente sabe que a redação é a grande vedete de todo concurso. O aluno passa por causa da redação, o aluno não passa por causa da redação. E considerando o grau de complexidade que né, escrever nunca foi uma tarefa fácil, né? Nunca foi uma tarefa fácil. Falar é fácil, né? Isso é até um adágio bem popular, falar é fácil. Agora, escrever é que é difícil. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente tem que sistematizar esse pensamento, usando todo um código que muitas vezes a gente não domina, que é a norma culta da língua portuguesa. Uma coisa é a aquisição do idioma, outra coisa é a aprendizagem do idioma. Né? Nós adquirimos o idioma na nossa infância, e nós aprendemos o idioma de maneira formal na escola, pelos livros, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai passar por um processo de aprendizagem do idioma. A gente vai aprender a escrever. Ah, professor, mas quando eu terminei a escolinha da tia Teteca lá, me formei doutor do ABC, a professora disse que eu sabia ler e escrever. Sabia para aquele momento, para aquele nível. Agora você vai ser um sargento do Exército Brasileiro, tá? Você vai sair da ESA tecnólogo. Então, a redação tem que ser bem feita. E o meu objetivo aqui, tá, é ajudar você. Tem mais alguma pergunta aqui? Pode mandar, beleza? Os nossos monitores, Paulo Correia, menino bom, nossos monitores são sensacionais, tá certo? Samuel Felipe, beleza? Então vamos lá, olha só, tem um material para você baixar, tem, Humberto? Já tá aí, né? Tá. Pronto, materialzinho para você baixar, eu já imprimi o meu. Olha só, o nosso material tem 5 páginas, esse material foi preparado com muito carinho, a gente vai bater todos esses tópicos aqui, e eu garanto a você que, ficando até o final, você vai ter uma super revisão. Tá? Vou pedir a você para pegar papel e caneta, para anotar, eliminar tudo que é distração, porque quando se trata de aprovação, a gente tem que eliminar tudo que pode nos impedir de chegar lá, tá certo? Meu nome é Volney Ribeiro, sou professor de redação, já fui oficial do Exército Brasileiro, temporário, já servi a UEB lá no Rio Grande do Sul, no 19º Batalhão de Infantaria Motorizada em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tá certo? Sou da Infantaria das Armas a Rainha, por ti daria a vida minha. Espero que você, quando você estiver na ESA aí, também siga aí para a arma infantaria, beleza? Você que vai olhar no olho do inimigo, vai cruzar o fuzil, né? Passar a camuflagem e vai cair no campo. Mochila nas costas,
É isso que eu espero que você faça logo logo, beleza? Professor, manda um top de possíveis temas que o senhor aposta. Olha só, a gente sempre faz aposta, mas as apostas às vezes coincidem, geralmente é mais fácil não coincidir, tá? Mas a gente tem um perfil aqui. Eu comecei com o nosso material, vamos projetar aqui os nossos slides, tá? Eu comecei aqui, tá, com os últimos temas da ESA. Então a ESA geralmente mantém um padrão, mantém um perfil, beleza? Então, né, deixa eu só ver quem foi que falou aqui. Né, bem, Danilo, futuro combatente, tá certo? Cadu, tem material sim, viu? Professor é sargento, não. Eu servi como oficial temporário, tá? R2, beleza? Então, olha só, eu não estou prevendo aqui nenhum tema, tá certo? Porque a gente prevê e cria uma expectativa, o aluno às vezes estuda aquilo ali e acaba não caindo nada. Mas, quando a gente olha aqui o retrospecto da ESA, a gente consegue ter uma ideia daquilo que pode ser cobrado, beleza? Por exemplo, ó, últimos temas da ESA, para você ficar ciente. Ó, em 2019, a ESA cobrou o quê? A prática da empatia no mundo moderno. Né? Então, qual é a palavra-chave aqui? A palavra-chave é empatia. Então, se eu sei o que é empatia, né, se fala muito hoje em empatia, embora as pessoas que às vezes falam isso não tenham empatia, não sabem o que é empatia, então a ESA está cobrando isso. Você percebe que o tema aqui, ó, 2019, ele tem um encaminhamento muito humano, muito social. Né? Olha o tema de 2008, a ambição, né? A palavra-chave aqui, ambição. Em 2019, a palavra-chave era empatia. Né? Então, nós temos aqui ó, a ambição, legado da condição humana. É importante ter abordado isso aqui, né? Ó, legado, certo? Um legado, uma herança. Impulsão para o desenvolvimento ou apenas miséria da humanidade. Então, você percebe ó, que aqui você tem um encaminhamento para cá ou para lá. Esse ou é uma conjunção alternativa, ele cria uma situação de exclusão. Toda alternância condiciona né, uma situação de exclusão. Essa ambição, traduzindo, é algo positivo ou algo negativo? Né? Essa ambição caminha para o desenvolvimento, apontado como o bem, o bom, ou para o mal, né? Para aquilo que é ruim, quando ele se refere à miséria da humanidade. Então, mais um tema aí com viés social, implicação social. E em 2017, a doação, desafios, né? A palavra-chave aqui é desafios. Muita gente, né, só abordou o quê? Doação de órgãos. Só que o tema não é doação de órgãos, é desafio. Desafios, a palavra-chave é desafios. Desafios da doação, ó, isso aqui já é termo dependente, tá? Isso aqui já é termo acessório. Então, a palavra-chave é desafios da doação. Doação de quê? De órgãos, termo dependente, tá? Então, você observa, câmera, né? Você observa o quê? Né? Que a ESA tem trabalhado um viés muito social. Então, se eu estivesse no seu lugar, se eu fosse você, me preocuparia com essa questão do social, desse aspecto humano, tá bom? Isso vem acontecendo desde 2019, né, 2018, 2017. Se a gente voltar mais um pouquinho no tempo, vai perceber que o encaminhamento tem sido esse. Empatia, ambição. O tema de 2018 acabou sendo um pouquinho mais difícil, porque o aluno teria que perceber essa relação de exclusão que é criada pela conjunção alternativa. E um detalhe muito importante, tá? Muito importante é você compreender o tema. Muitos alunos esquecem isso, ó. Deixa eu lhe dar uma dica aqui, ó, passar aqui para você. Etapas de composição. Considerando, tá? Considerando a nossa redação dissertativo argumentativa. Muitos alunos, tá? Muitos alunos acham que fazer uma redação é algo braçal, mas não é, é algo intelectual. Então, o que eu sugiro a você? Comece pela redação, mas não passe a limpo logo, beleza? Muitos alunos, eles querem começar e concluir algo. Só que em se tratando de redação, a gente está falando de produção, é diferente. É um trabalho intelectivo, é um trabalho que exige reflexão, pensamento, e essa reflexão e esse pensamento podem mudar meia hora depois. Ó, eu preparo um material para vocês, corrijo centenas de vezes, e depois que eu imprimo, ainda percebo que tinha um errinho de digitação. Então, muita coisa que a gente produz
tá? Na hora a gente não consegue ver, não consegue perceber, eu não consigo decifrar, nem às vezes meu próprio pensamento, mas uma meia hora depois, uns 45 minutos depois, quando eu olho para o texto, eu consigo enxergar melhor, certo? A tese, a argumentação, o desfecho, a concatenação de ideias, a fluidez do texto, a progressão textual, a continuidade textual, porque tudo aquilo que eu produzi aqui vai ter que ser o que no final? Vai ter que ser uma unidade, tá? Se você faz um texto com 4 ou 5 parágrafos, esses 4 ou 5 parágrafos têm que constituir uma unidade. Até porque a palavra texto vem do latim, e a palavra texto vem do latim significa o quê? Tecido. E o que é um tecido? Né? São fios que se entrelaçam formando uma peça só. E é isso que o seu texto tem que ser. Então não se afobe, não se desespere, não se aperreie, tá? Como se diz no Nordeste. Tá? É muito importante você fazer o seu texto, mas passar limpo depois. Ok? Então vamos lá, para algumas etapas de composição. Ó, tendo como base aqui o tema de 2018, né? O tema de 2018 propõe uma exclusão, uma alternância. Então eu sugiro a você, dia 4, nossa prova, né? Começa assim, ó. Primeiramente, tá? Leitura e compreensão da prova. Muitos alunos nem leem direito, nem sabem o que tem que fazer. E pior, se não leram direito, também não vão compreender direito. Lembra uma vez, Humberto? A redação era sobre leis e o pessoal falou sobre lazer. Né? Então, leis e lazer é bem diferente, né? Laser com S, lazer com Z. Então, você tem que ler a prova, procurar entender. Prova de 2018, por exemplo, está pedindo o quê? Está pedindo que eu aborde a ambição. E ela já diz, né, em forma de aposto, que a ambição é um legado da condição humana. Então, isso aí é inequívoco. Não é isso que eu vou ter que argumentar. Eu vou ter que argumentar o quê? Se essa ambição é impulsão para o desenvolvimento, por exemplo, se você não tivesse ambição, você não estaria agora aqui se preparando para a prova da ESA. Tá? Neste momento agora, nesse exato momento, nós temos mais de 100 alunos que estão ligados aí na nossa aula. Por quê? Porque tem ambição. Né? Se você tem ambição, você vai sair do comodismo. A gente sabe que o sucesso não acontece na área de conforto. Né? Quando era criança dizia que a moleza vai para a boca do esgoto. Né? Que a moleza senta em colo de velho. Né? Tá certo? Então assim, você não quer moleza, você tem ambição. E essa ambição vai te impulsionar para o desenvolvimento ou para a miséria. Então, quando se trata de miséria, por quê? Porque essa ambição pode me levar a faltar com valores, com princípios, né? Com o altruísmo, com a empatia, com a alteridade. Professor, o que é a alteridade? Vem de alter, do latim, aquilo que é do outro, tá certo? Então, olha só, depois de ler e compreender a prova, eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer o seguinte, tá? Levantamento inicial de ideias. O que eu sugiro para você? Pegue algum espaço aí da sua prova e liste tudo que você puder, tudo que você souber sobre o tema. Ambição, né? Procura definir esse substantivo abstrato, só para você. Fala sobre desenvolvimento, de que forma isso tem a ver com desenvolvimento ou miséria. É importante que você defina a linha temática, porque o texto vai seguir, obviamente, né? Mas, primeiramente, eu vou fazer um levantamento inicial de ideias. Tudo que eu souber sobre o tema eu vou colocar no papel, por mais que eu não utilize. Mas, no caso aqui, tá, do tema de 2018, é muito importante que eu faça a definição da linha temática que o texto vai seguir. Tá? Na nossa aula aqui, no nosso material, a gente vai falar sobre delimitação do tema. Esse tema aí precisa ser delimitado. Nada mais é do que definir a linha temática que o meu texto vai seguir. Então, olha só, depois de eu fazer um levantamento inicial de ideias, tá, para não ficar pensando na hora da prova, eu já penso antes aquilo que eu posso utilizar, eu vou fazer o que agora? Depois desse levantamento de ideias? Uma seleção de ideias. Nem tudo que eu listei vai ser necessário, tá? Até porque o texto vai ter no máximo 30 linhas. Seu texto deve ter de 20 a 30 linhas. Quem fez esse SPSEX recentemente era de 25 a 30 linhas, tá? 25 a 30 linhas. Depois de fazer uma seleção de ideias, eu vou ver tudo aquilo que vai interessar. Que não interessa, eu já excluo, tá? Aí eu vou proceder o seguinte, ó. Organização
de ideias. Essa organização de ideias são das ideias que eu selecionei e não mais das que eu levantei, porque aqui eu já estou trabalhando com um universo reduzido de ideias, né, com algo bem específico, beleza? Essa organização de ideias é necessária para quê? Para que eu vá alocando aquilo que vai para a introdução, desenvolvimento, conclusão. Essa organização de ideias vai estar diretamente ligada à unidade estrutural, que é uma qualidade de texto. Tá? Deixa eu até colocar aqui para você, ó. Se tem uma coisa que as provas militares levam muito em conta, é isso aqui, ó, unidade estrutural. Estrutural. Prof, o que é a unidade estrutural? Tá? É você deixar bem claro que ali você tem introdução, desenvolvimento, conclusão, beleza? Eu digo isso porque às vezes o texto começa com cara de desenvolvimento. Por exemplo, eu já peguei a redação que dizia assim, ó, isso é um absurdo. Né? Como é que alguém começa a redação com isso é um absurdo? Né? Sabe por que não pode? Vou dizer aqui para você, ó. Aqui, ó, isso é um pronome demonstrativo que tem papel anafórico. Professor, o que é anafórico? É quando ele se refere àquilo que já foi dito. Só que antes dele não tem nada. Entende? Então, unidade estrutural é você fazer saber que o primeiro parágrafo é de fato a introdução, que o desenvolvimento de fato é desenvolvimento e que a conclusão de fato é conclusão. Tá? Eu pego o texto às vezes em que o texto termina sem conclusão. Por quê? Porque faltou organizar as ideias. Então, essa etapa da construção do texto é muito importante. Depois de organizar as ideias, eu vou fazer o quê? Certo? Você vai proceder aqui, ó, ao rascunho. Pronto, vai começar um rascunho. Professor, agora que eu vou começar o rascunho, é o que eu disse a você, futuro combatente. Você quer ser da ESA, não quer? Quero. Né? Vai ter muita gente fazendo redação, não vai? Vai. Mas não vai saber o que está fazendo. Não vai fazer no padrão que se espera. Se a FIFA exige um padrão elevado, tá? Carreiras militares, mais ainda. Se eu for contar aqui, final de semana que eu já perdi por causa de 1 milímetro do coturno que não estava engraxado, ou da fivela do cinto, viu, Humberto? Né? O tenente olhava a fivela do cinto, ó, aí tá manchado. O tenente tá, não, aí ele encostava o dedo, pronto, agora tá. Né? E aí, por meio milímetro de barba que o barbeador, né, não levou, aí você perde um final de semana. Tá? São punições que não vão para o boletim, mas que levam você a repensar sua vida, viu? Naquela época em que eu servi, em 97, como oficial não tinha internet, então passar um final de semana no quartel era bem mais doloroso. Né? Então, olha só, agora você vai proceder ao rascunho. Muita gente acha que já está com o texto pronto, entendeu? Só que, na verdade, não tem estrutura, não tem base, não tem pé, não tem cabeça. Tá? Eu quero que você faça um arranha-céu, que seu texto se destaque. Mas todo arranha-céu começa com o quê? Com alicerce. E a nossa base é o quê? É sólida. Eu não posso simplesmente sair correndo sem saber a direção. Mais do que velocidade, eu preciso saber a direção em que eu vou correr. Me lembro uma vez, quando eu era oficial, a gente tinha uma carta topográfica e a gente tinha um morro para atacar, né? E aí havia 2 morros. Nós fizemos a leitura errada do mapa, a gente atacou o morro errado. Né? E aí a missão foi um fracasso. Os oficiais ainda... Olha aí, né? Olha aí. Olha aí, né? Os oficiais do Exército Brasileiro aí conduzindo a tropa errado, né? Então, assim, muita gente vai estar fazendo redação, você pode olhar para a prova ao lado e pensar, poxa, o cara já está passando a limpo. Né? De certo modo, isso influenciar você. Se influencie, não. Faça o seu rascunho de boas, ó. Olha só como o seu rascunho está sendo pensado, bem organizado, bem preparado. Depois de fazer o rascunho, você vai fazer o quê, ó? Revisão, tá? Revisão. Muita gente vai revisar, mas não sabe nem o que revisar. O que eu sugiro que você revise com muito zelo, tá? Muito zelo. Primeiramente, tá? Eu queria que você desse uma olhada com muito amor e carinho, ó. Muito amor e carinho, tá? O conteúdo. A gente vai já falar disso, tá? Conteúdo. Quero que você veja se você, de fato, fez aquilo que foi pedido. Primeiramente, saber se você fez o que foi pedido. Uma vez, nunca me esqueci, nas aulas de redação, passei um tema, uma aluna, ela sempre escreveu muito bem. Né? Quando eu falo muito bem,
no aspecto de conteúdo e no aspecto formal. A prova dela era muito bem apresentada. E aí, né, o que acontece? Quando eu li, eram 3 temas que eu tinha dado, né? Quando eu li a redação, ela fez o tema errado, né? Porque é o seguinte, tinha lá 01, 02, 03, né, para você marcar. Aí ela fez o tema 2 e marcou 1. Então, assim, pelas normas, isso era 0, tá? Só que eu não dei 0 porque, né, o texto estava impecável. Então, observe o seguinte, ó, você fez o que foi pedido, senão vai cair naquele erro lá da galera, né, que era para ter falado sobre laser e falou sobre lazer. Então, olha o conteúdo, veja a qualidade dele, tá? A gente vai já falar de repertório sociocultural produtivo, vai ver se esse conteúdo tá bom mesmo. E outra coisa aqui, ó, que você vai olhar bem, certo? É a gramática. Gramática. Muitos alunos me perguntam assim, professor, eu posso fazer redação para a escola militar como se fosse para o Enem? Obviamente que não, futuro combatente, certo? São 2 coisas bem diferentes. Você que conhece Enem, você que tá em colégio ainda, tá? Você sabe que a prova do Enem tem 5 formas de análise, né? A primeira são aspectos formais. E aí vale quantos pontos? Quantos pontos essa primeira parte? Vale 1/5 da prova, vale 200 pontos. Então, se você errar muito, né? Isso para de ser descontado. E outra coisa, não é nem raramente alguém zera a competência 1. Raramente alguém zera. Aqui não, tá? Aqui cada erro é levado muito a sério, porque o militar prima muito por aspectos formais. Me lembro que a gente tinha um cartão de corte de cabelo, tinha que cortar o cabelo 1 vez por semana. Mas se o meu oficial achasse que o meu cabelo estava grande, mesmo com corte de cabelo atualizado, eu era punido. Aí acontecia o quê? Né? A gente às vezes cortava o cabelo 2 vezes por semana. Você sabe o que é cortar o cabelo 2 vezes por semana? Né? Já cortou, Humberto, o cabelo 2 vezes por semana? Não, professor, na época que eu tinha, eu cortava Oi, 2 vezes. ô, rapaz. Humberto falou da época que ele tinha cabelo, né? Lembrei-me de um amigo, estava num bar, que falou assim, ai, que saudade do tempo em que o vento salgado do mar agitava meus cabelos. Aí eu perguntei, você é nostálgico? Não, sou careca, né? Sou careca. Então, olha só, faz uma revisão de conteúdo, faz uma revisão de gramática. Obviamente, né, a sua revisão de gramática vai ser melhor ou pior, a depender do seu conhecimento gramatical. Você vai ter que revisar acentuação, concordância, regência, crase, colocação pronominal, pontuação, flexão verbal, ok? E aí, depois de eu revisar o texto, eu vou fazer o quê? Vou agora, claro, não posso deixar de fazer isso, passar limpo, tá? Passar a limpo. Deixa eu lhe dar uma dica muito importante, né, em relação a passar limpo. Primeiro, não tenha pressa em passar limpo, tá? Então vamos colocar um tracinho divisório aqui, ó. Tá? Deixa para passar limpo depois, tá? Depois de uns 40 minutos, 50 minutos. Eu sei que muita gente já vai ter passado a limpo, já vai estar seguindo adiante, achando que fez muita coisa, mas não fez, tá? O aluno pode até fazer a redação apressada, mas a correção vai ser criteriosa. Então, muita calma nessa hora, tá? Militar é muito observador, militar é muito criterioso, ok? E deixa para passar limpo depois. Detalhe, quando você estiver passando sua redação a limpo, digamos que você queira mudar alguma coisa. Acontece, né? Você querer mudar. Você vai mudar aqui? Não. Você vai mudar no rascunho. Ó. Se você quiser mudar algo, você faz o seguinte. Você volta para cá, tá? Muda aqui. Deu certo aqui? Deu. Então, eu vou mudar aqui. Tá? Não arrisque, porque você só vai ter uma folha oficial. Só vão te dar uma folha, não vão te dar 2. Então, não é colégio não, eu quero outra folha. Não tem outra folha, tá? Então, não arrisca, não muda nada na folha oficial. Beleza? Então, essas etapas de composição de um texto são essenciais para você organizar as suas ideias, os seus pensamentos. Aqui, ó, aqui é a etapa principal, né? Que é a etapa principal, é a etapa em que eu vou entender aquilo que se quer de mim. Vocês vão ser sargentos, né? Vocês vão comandar, por exemplo, um grupo de 8 pessoas, provavelmente. Quando vocês derem uma ordem, vocês vão dar ordem, vocês não vão pedir, né? Vocês não vão dizer assim, senhores, por gentileza. Não tem senhores por gentileza, não. É aqui, ó, combatente, eu quero que você faça isso e acabou. Entendido? Sim, senhor. Né? Se você quiser saber se de fato ele entendeu, peço para ele repetir, tá? Peço para ele repetir. Se ele não souber repetir,
qual é o comando, é porque ele não entendeu. Digo isso por experiência própria, tá? Então, ó, se você não entender o que tem que ser feito, não avance. Claro que vai ter uma hora que você vai ter que escrever, né? Tendo entendido ou não. Mas é preferível que você avance sabendo o que você está fazendo. Na redação para escolas militares, eu quero que você seja um dinossauro. Professor, como assim um dinossauro, né? Que alegoria é essa? O que era um dinossauro? Vamos pensar aqui no mais temível, o T-Rex, o Tiranossauro Rex, né? Apesar de ter o bracinho assim, ó, ele tinha uma pisada muito poderosa, uma mordida também, uma rabada também muito poderosa. Tem, Humberto, uma rabada poderosa? Rapaz, eu tô estranhando, o senhor tem essa experiência aí com rabada. Ô, rapaz, né? Então, olha só, o dinossauro, tem duas características do dinossauro que eu acho interessante e eu quero que você leve para a redação. O dinossauro é dono do chão onde pisa e se faz respeitar. Gostou aí, Humberto? O dinossauro, repito, é dono do chão onde pisa e se faz respeitar. Eu quero que você produza uma redação de tal maneira, de modo que quem vai corrigir a sua redação diga assim, que redação? Eu quero que alguém preste continência. É prestar, viu? Não é bater, não. Ninguém bate continência, não, tá? E preste continência para a sua redação. Você tem que ser dono do chão onde pisa e se fazer respeitar. Então, nosso primeiro tópico aqui do material, tá? E aí bate outra coisa, professor. Rapaz, o negócio de bater aí é outra coisa, né? Só ver se nós temos aqui. Põe a música do Jurassic Park, olha. Michele Paiva. Comentários respeitosos sobre política, fé, futebol, palavrão, ofensa, divulgações, estranhas coisas. Muito bom, viu? E detalhe, né? Só lembrando a você, né? O chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Eu digo isso porque na minha família tem um rapaz, ele foi ser sargento do Exército, ele é contra o governo, né? Contra o governo, não sei se é anarquista que ele é. Aí ele acorda meio-dia, a mãe que acorda ele tocando violino, para ele não ficar aborrecido. Imagina se... Tô brincando, claro, né? Mas só falta pegar um violino e tocar para o meninozinho acordar meio-dia, né? A mãe dele que fez a inscrição dele. Ano passado ele passou para a ESA, ano passado. A mãe que fez a inscrição. Ele nem sabia que era da ESA. Passou. Eu pensei, não vai aguentar um mês, né? De fato, ele passou quase 3 semanas. Na quinta-feira da terceira semana, ele estava, né, saindo. Por quê? É contra o chefe supremo das Forças Armadas. Acorda meio-dia, a mãe tocando violino para ele, né? Tá certo? Não aprovou o cardápio do Exército. Meu amigo, quando era oficial, um amigo meu fez um aniversário, o tenente fez um bolo de lama e pediu para ele comer. Ah, vou chamar a minha avó. Vai chamar a tua avó, né? Aí lá na guerra, lá, né? Vai chamar a avó, lá na guerra. Beleza? Turminha boa, Tocantins, Salvador, sejam todos bem-vindos. E deixa o seu like aí, tá? Vai ser muito bom pra gente. Tranquilo, ó, essa aqui é a primeira parte. Nosso objetivo aqui, o meu objetivo, é que você vá lá e se garanta mesmo, entendeu? Faça valer. Você quer ser do Exército? Eu vou te ajudar a ser do Exército. Eu digo, vale a pena. Se eu pudesse, teria ficado, mas eu era oficial temporário. Tem hora que você, pé na bunda zeste, né? Tem que seguir a vida. Ó, então, essa é a nossa primeira parte, beleza? A segunda parte aqui é o que é dissertação. Muita gente vai fazer dissertação e ainda não sabe o que é uma dissertação. Por isso eu coloquei para vocês a definição. Então, para você não ter dúvidas sobre o que é o seguinte, dissertar, vamos lá, pegar essa teoriazinha aqui, para você ir de fato consciente, né, com o pé no chão, ser um dinossauro, ser dono do chão onde pisa e se fazer respeitar. Dissertar é expor um assunto, analisá-lo, assumindo um posicionamento em relação a ele. Ó, isso aqui é importante, tá? Posicionamento em relação a ele. Você tem que ter uma tese, tá? A gente já falar dessa tese aqui. Isso aqui é a tese, tá? Tese, que é o ponto de vista que você vai defender. Em algumas ocasiões, há necessidade de fazermos a defesa de um ponto de vista. Em se tratando de escolas militares, sempre tem que fazer isso, tá? Você não vai ter aqui texto dissertativo expositivo, não. Todo texto para a escola militar é argumentativo. Com argumentos, que tipo de argumentos? Ó, que deem sustentação à ideia inicial levantada pelo redator. Traduzindo, né, você vai ter que fazer uma dissertação, você vai expor um assunto, você vai analisar um tema, e você vai analisar esse tema deixando claro qual é o seu ponto de vista. E a gente vai já aprender aqui nessa parte de unidade estrutural, onde você vai colocar cada coisa, tá? Essa tese vem onde? Né? No final do texto. Se o texto fosse indutivo, sim, mas o seu texto é dedutivo.
Tem diferença? Tem. Né? Quando o plano é dedutivo, quando o raciocínio é dedutivo, você começa com a tese, depois parte para argumentos. É isso que você tem que fazer, tá? Raciocínio dedutivo. Começa com a tese e parte para argumentos. Quando é o contrário, é o indutivo. Você começa com argumentos e termina com a tese. Não é o caso aqui da ESA. Tá? A gente vai já ver onde colocar cada coisa. E os argumentos devem ser os melhores possíveis. A gente vai ver como a gente vai conduzir esses argumentos, tá? E aí, ó, formação importante, tá? A dissertação não deve jamais reduzir, opa, olha só que interessante, reduzir ou extrapolar o tema. O que isso quer dizer? Essa informação aqui vale ouro, viu? Vale ouro. Olha só, vamos imaginar que o tema de redação está pedindo duas coisas. Então, o que você tem que fazer? As duas coisas. Certo? Você não pode reduzir o tema. É muito comum, por exemplo, numa proposta que aborda leitura e escrita, os alunos ou falarem só de leitura ou falarem só de escrita. O que é mais fácil? Falar de leitura e deixar a escrita por último. E aí, quando o aluno fala de escrita, por exemplo, ele dá uma dimensão menor, diminuta em relação à leitura. Então, se o tema traz duas proposições e as duas vão ser abordadas, você tem que abordar duas com a mesma valoração, entendeu? Você não pode dar mais destaque a uma e menos destaque a outra. Tem que colocar aí, ó, meio a meio, half and half, 50% aí para cada um, ok? E outro detalhe importante, ó, você não pode extrapolar o tema, porque é o seguinte, ó, o tema está pedindo que você fale sobre desmatamento no Brasil. Aí o aluno fala sobre desmatamento no Brasil, desmatamento no Chile, aí fala que lá não sei aonde é assim também, aí fala que as florestas não sei da onde, não sei o quê. Então ele está extrapolando o tema. Às vezes acontece essa extrapolação do tema, abordar aquilo que o tema não está pedindo, quando o aluno se perde no tema. E para ele se perder no tema, falta o quê? Falta uma organização. As escolas militares adoram quando pegam um texto de aluno e tem a impressão de que ele foi feito a partir de um projeto de texto. Sabe aquelas casas, já viu, Beto, aquelas casas que elas vão crescendo assim, puxadinho daqui, outro puxadinho ali, sem projeto. Tem uma casa perto lá de casa, toda vez que eu passo eu fico olhando como é que chegou aquilo ali, entendeu? É um negócio assim bem bizarro. No UFC para estudar em arquitetura lá, como foi feito. Rapaz, mas... Com certeza é assim mesmo, né? É isso aí. Então, assim, é uma casa que você sabe que ela foi sendo feita a partir de puxadinho, de gambiarra e tal, sem projeto. O seu texto não pode ter isso aí, tá? Ele tem que ser fruto de um projeto. Então, quando ele não tem um projeto de texto, o aluno vai inserindo coisa aqui, inserindo coisa ali e tal, ele vai fazer a redação preocupado mais com o número de linhas do que com o conteúdo do que está nas linhas. Então, ó, não reduza o tema, tá? Veja tudo que ele está pedindo, também não extrapole, fale só com base naquilo que ele está pedindo também. Beleza? Temos aqui comentários, perguntas. Cadê? Tem umas mensagens retratadas aqui. Vou com meu primo, você veio no 6º BC. Se você morar perto dele, ok? Qualquer dúvida aí, tá? Pode mandar, estamos aqui para servir a vocês. Os nossos monitores também estão a postos aí para acompanhar vocês. Beleza? Estou falando aqui com muita certeza para quem futuramente vai ser, brevemente, né? A prova é domingo agora, dia 4. Sargento do Exército Brasileiro. Digo a você, vale muito a pena, viu? Aí aquele rapazinho lá, cuja mãe acorda com violino ao meio-dia, disse que ia sair do Exército, da ESA, já estava lá na ESA, já tinha vestido a farda, né? Disse que ia procurar uma coisa melhor, né? Diz aí qual é a coisa melhor? Tá acordando agora 1 da tarde, né? Isso é a coisa melhor dele, viu, velho? Com a pandemia, né? Aí virou a noite pelo dia. Vamos adiante aqui, ó. Terceiro tópico aqui do nosso material. Nosso material tem 7 tópicos, 8 tópicos, deixa eu ver aqui, 8 tópicos, tá? Tem alguns aí em que a gente vai se demorar mais. Espero que você pegue papel e caneta, anote tudo, tá bom? Ó, introdução. A gente vai agora trabalhar aspectos estruturais. A redação tem que ter 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução deve ser feita em apenas um parágrafo, ok? Alguns manuais de redação falam que a redação pode ter 2 parágrafos, mas isso não vale para o texto militar. Por exemplo, eu cursei mestrado na Universidade Estadual do Ceará, em Linguística. Eu tenho um artigo publicado pela Universidade de Taubaté e pela Universidade Federal do Ceará.
um inclusive sobre a Mafalda, né? O Quino é o autor dela, morreu ontem, né? Aos 88 anos, o Quino. Então, olha só, o meu texto tem uma página de introdução. Por quê? Porque ele tem 20 páginas, certo? Mas quando você tem de 20 a 30 linhas, você tem que fazer o quê? Um parágrafo de introdução só. Professor, quantas linhas mais ou menos? Isso é muito relativo, tá? Não existe um padrão. Existe uma sugestão, né? Que você faça ali entre 5, 6 linhas, não mais que isso. Mas é só uma sugestão, tá? Um detalhe importante, nunca faça parágrafo com apenas um período. Que é um período, é um ponto final. É muito importante que você faça pelo menos 2 ou 3 períodos por parágrafo. Anote isso aí que é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Não faça parágrafo com apenas um período. Eu digo isso porque quanto menos habilidade o aluno tem de escrever, menos ele sabe a hora de encerrar um período. Aí você que vai fazer uma revisão gramatical precisa conhecer sintaxe para saber quando uma frase começa, quando a outra pode terminar. Certo? Quando termina, quando começa, quando termina, isso é ciclo, tá bom? Eu não faço parágrafo só com um período, beleza? Isso não vai ser aceito. Vamos aqui para o nosso slide, ó. Corresponde à introdução ao primeiro parágrafo do texto. A introdução deve, olha só dica importante, deve apresentar o tema a ser abordado. Muitos alunos, tá, só fazem isso lá pelo meio do texto. Eu já peguei muita redação, viu, Humberto, em que eu li a introdução e não sabia sobre o que o aluno estava falando. Eu não sabia sobre o que o aluno estava dissertando. Por que não sabia? Porque o aluno não apresentou o tema. Então, assim, na primeira linha já, a queima-roupa, você já tem que dizer qual é o tema. Quando o aluno não faz isso, o termo técnico é ele apresentou longos preâmbulos. Olha só, né? Eu não quero que o corretor anote no seu texto, ó, que ele faz anotações, tá? Longos preâmbulos. O que é isso? Tá se alongando demais, meu filho vai direto ao ponto, tá? Vai direto ao ponto. A primeira linha já tem que apresentar o tema. Então, se o tema vamos aqui, tema de 2019, a prática da empatia no mundo moderno. Vai logo ao ponto, ó. A empatia no mundo odierno, certo? Tem sido pouco praticada ou pouco observada. Vai direto ao ponto, então já sei que você vai falar sobre isso. Não deixe para apresentar o tema no desenvolvimento, porque o desenvolvimento não é a parte do texto que vai cuidar disso. Então, se ligue nisso. Muita gente não vai fazer isso, e isso vai ser muito bom para você. Na sequência, ó, você deve manter-se dentro do limite do tema proposto. É o que eu disse a você. É não extrapolar o tema, tá? Não extrapolar o tema. Às vezes o aluno se empolga, um assunto puxa outro, né? Ele começa falando de globalização, termina falando de corrupção e mistura os assuntos, tá? Seja fiel ao tema. Por isso, é importante o quê? Fazer uma leitura e compreensão da prova. Depois, né? Esse projeto de texto aqui, certo? Eu tenho usado há 20 anos. Comecei a trabalhar com redação no ano 2000 e tem dado certo, né? Já vi centenas e centenas de alunos serem aprovados para os mais diversos cursos. Mantenha-se dentro do limite do tema, não extrapole o tema. O que mais? A introdução deve ir direto ao ponto, sem floreios, sem arrodeios. Deve delimitar o tema. Isso aqui é um detalhe interessante, tá? Essa delimitação do tema diz respeito à definição da linha temática. Vou anotar aqui, Humberto, à direita. Ó, certo? Anotar aqui, ó. Anote aí, por gentileza, se você imprimiu ou se não imprimiu. Anote aí, ó. Delimitação do tema. A delimitação do tema diz respeito a quê? Diz respeito a, ó, definição. É isso que o corretor espera, tá? O que eu estou trazendo para você aqui não é um conceito do que está no livro, não. Tudo aqui está no livro, certo? Está no nosso material também, material autoral que eu preparei para você aqui no AlphaCom. Mas é aquilo que o corretor vai ver. Então é algo muito prático, muito direto, muito objetivo, tá? Muito pragmático. Definição da linha temática. Anota aí, meu aluno, futuro combatente. Definição da linha temática a ser seguida. Você tem que, certo, definir essa linha temática, tem que delimitar o tema.
No geral, hoje em dia, certo? A prova já tem feito isso. Mas vamos imaginar, por exemplo, ó, tema de 2019, a prática da empatia no mundo moderno. Isso aqui está meio vago, você concorda? Que essa empatia, ela pode ter... Empatia não é só um conceito, é uma manifestação prática. A empatia, mais do que um sentimento, tem que ser atitude. Porque eu digo assim, eu lamento tanto, meu vizinho está passando fome, eu lamento tanto. Sim, mas o que foi que você fez, por isso? Tá certo? Lembra-se daquela parábola lá do bom samaritano, né? O sacerdote passa do lado, o levita também, aí o outro que não tinha nada a ver com a história, ainda era odiado pelo povo, foi quem ajudou, Então, assim, a empatia não é um sentimento, ela tem que se materializar em ações. Então, eu preciso, no caso desse tema de 2019, delimitar o tema, eu preciso definir uma linha temática que o meu texto vai seguir. Claro, a palavra-chave basilar é empatia, mas se eu não definir uma linha temática, eu vou falar de muita coisa e ao mesmo tempo não vou estar falando de nada. Por quê? Tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu abordar tem que ser feito com profundidade. Tá certo? E aí um detalhe muito importante ainda aqui, ó, certo? A sua introdução deve, isso aqui é muito importante, tá? Deve gerar análise, deve gerar discussão. Muita gente, um pedido que eu mais escuto dos alunos, professor, como é que eu faço desenvolvimento? Professor, eu não sei argumentar, Humberto fez jornalismo. Jornalismo você estuda argumentação, né, Humberto? Argumentação. O artigo de opinião é um texto argumentativo, o editorial é um texto argumentativo. A reportagem pode ter argumentação, Mas sabe por que muita gente não consegue argumentar? Porque a introdução, ela é fechada demais. A introdução só traz fatos. A introdução não traz uma ideia que se abre para análise. Entendeu? Por isso eu coloquei esse ponto aqui, ó. A introdução deve gerar análise, deve gerar discussão. O professor deu um exemplo, tá? Vamos já ver exemplo, ok? Vamos já ver exemplo. Agora um detalhe muito importante aqui, ó. Olha, eu coloquei até um negrito aqui, observação, tá? Observação. Vamos ler. Ao finalizar a sua introdução, é imprescindível verificar, não é finalizar a redação não, tá? É finalizar a introdução, ó. Porque todo parágrafo tem uma conclusão. Todo parágrafo tem uma conclusão. Ok? Ao finalizar a sua introdução, é imprescindível verificar se ela traz tópicos que encaminham o texto para a argumentação. Professor, não entendi muito isso aqui não. Ó, são esses tópicos aqui. Isso aqui é o final da introdução, a última frase da introdução. São esses tópicos que vão gerar isso aqui, ó. Que vão gerar essa análise, essa discussão. São esses tópicos que vão fazer isso. Então, para não deixar você desassistido, eu trouxe aqui uma sugestão para começar a introdução. Beleza? Só ver se temos aqui algumas perguntas. Alguém que tá com dúvida, tá tudo ok, tá tranquilo, Deixa eu atualizar aqui. Qualquer dúvida, comentário, pergunta, você pode fazer. Lembrando que eu disse a você que você vai sair desta aula preparado para ir lá e se garantir, arrasar. Tá, pessoal, estou sem computador livre arrumado, belezas. Qualquer dúvida, eu vou até pedir o Humberto para ver para mim também. Tá certo? A gente se empolga aqui, viu, Humberto, na exposição do conteúdo, e alguém faz uma pergunta e a gente não responde. Na prova da pode escrever com letra de forma, somente cursiva. Vitor Paredil, boa pergunta. Não há nenhuma indicação das escolas militares de que você pode fazer letra de forma. Então, qual é a nossa dica? Não faça letra de forma, tá? Faça letra cursiva. Professor, minha letra é feia. Ó, a letra não tem que ser feia ou bonita, ela tem que ser legível. Então já vai treinando aí. Letra de forma, não recomendo, viu? Não recomendo mesmo. Bacana? Então, vamos lá. Opa! Alguém falou aqui sobre a aula das 19 horas? 19 horas a gente continua aqui, tá? Só que é para carreiras administrativas. Beleza? Vamos adiante. Mestre, tempo ideal de redação. Felipe, 1 hora. No máximo, entendeu? Gasta aí uns 40 minutos pensando tudo isso aqui, ó, e o restante para revisar e passar limpo. Mas não tenha pressa de passar limpo, tá bom? Tente organizar aí em mais ou menos 1 hora, ok? Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Eu disse a você que a introdução tem que encaminhar para o desenvolvimento. Ela tem que trazer tópicos, e esses tópicos devem encaminhar o texto para o desenvolvimento. Muita gente não sabe fazer redação porque não sabe fazer introdução.
tá tudo interligado, tá tudo conectado. Né? Já assistiu a Dark? Dark lá, né? É tudo conectado, meu irmão, série da Netflix. Então vamos lá, uma sugestão que eu dou para vocês aqui, em seguida eu trago um exemplo, tá? Começa assim, ó, muito se discute sobre. Aí aqui você faz uma paráfrase do tema. Professor, o que é uma paráfrase? É uma relação intertextual que se baseia no seguinte pensamento: mesma ideia com outras palavras. Ok? Então, ó, muito se discute sobre. Aí você faz uma paráfrase do tema. Com isso, você está apresentando o tema. Porque eu disse a você que o tema tem que ser apresentado na introdução. Uma vez que, né, uma vez que uma conjunção causal, aí você traz aqui um assunto ou a situação, problema, que é a mesma coisa, tá? Esse ou aqui é só outra forma de dizer, que você vai abordar, tá? Está cada vez mais frequente na sociedade. Ponto. Muito importante isso aqui, ó. Você não pode fazer um parágrafo só com um ponto final, só com um período. Aí agora vem o quê? Vem o segundo ponto, segundo período, que é a segunda parte da introdução. O que você vai fazer? Você vai contextualizar esse problema. Você vai apresentar algum fato relevante em relação a ele. Pode ser uma coisa ou outra aqui, tá? Fazer uma contextualização. Uma vez que você disse que ele está muito frequente na sociedade, né? Se você diz que ele está, ó, você disse, ó, está cada vez mais frequente na sociedade, então você tem que mostrar na sociedade uma situação em que ele está frequente. Se eu digo que a violência urbana está cada vez mais frequente na sociedade, então eu tenho que dar um exemplo aí de que isso é verdade. Tá? Numa redação, você tem que ter muito cuidado com uma coisa. Ó, escrever aqui na lousa. Tá? Vamos para cá, para a direita aqui, certo? Olha só. Você tem que fazer o seguinte, ó. A afirmação, tá? Se liga, anote isso aí, isso aqui é importante. Você quer ser sargento do Exército Brasileiro, tá? Você não está aqui para brincar, não. E, aliás, quando você for do Exército, a última coisa que você vai fazer é brincar. Principalmente durante o curso. Tá? É pau na muleira, meu amigo. É acordar de madrugada. Me lembro uma vez, só para você ficar empolgado aí, viu, Humberto? A gente foi para uma atividade do campo. Nosso primeiro campo era o Campo Boina, que é um dos mais cruéis que tem. Nós chegamos umas 3 da tarde ao campo, né? Aí o tenente falou assim, ó, vamos dormir ali umas 18 horas, né? Porque 5 da manhã quero todo mundo de pé, né? Aí nós montamos as barracas, né? E aí, pô, 18 horas vamos dormir, forçar o sono, porque 5 da manhã quer todo mundo de pé. Aí o que foi que todo mundo fez? Botou aquele shortinho, né, militar, verde, tudo é militar. Aí eu coloquei a roupa do lado ali, o coturno, o armamento não ficava com a gente, né? Meia, tal, né? Capzinho, tudo preparado. Quando foi meia-noite, todo mundo no auge do sono, eles jogaram granada de efeito moral do lado das barracas, derrubaram as barracas, certo? A gente até de fato estava pronto 5 da manhã, mas foi uma doideira, entendeu? Então só para você se empolgar aí e saber que ninguém está aqui para brincar não. Se você quer ser militar, eu vou te ajudar a ser, porque você é patriota e vai um dia jurar diante da bandeira defender o Brasil com o sacrifício da própria vida. Beleza? É isso que vai acontecer. Então vamos lá. A redação tem que ser levada a sério. Você vai, para cada afirmação que você faz, tá? Para cada afirmação vem o quê? Para cada afirmação vem comprovação. Aí, meu amigo, como é que você acha o seu coturno? Coturno é a bota, tá? Meia-noite com a barraca em cima de você e granada de efeito moral explodindo lá de fora, hein, Humberto? Sei que era a gente calçando o sapato do outro, trocado, né? Depois é brincadeira, depois é riso, mas na hora não é brincadeira não. Ó, para cada afirmação que você faz, você tem que observar que pode ser necessário uma comprovação. Tem coisas que estão baseadas no senso comum. Tá? Se eu digo que a educação é essencial a qualquer governo, eu não preciso comprovar isso, né? Certo? A educação é essencial a qualquer governo, não preciso comprovar. Mas se eu digo que a educação melhorou a qualidade de vida dos japoneses, aí eu preciso comprovar isso. De que forma a educação melhorou a qualidade de vida dos japoneses? Tá certo? Então a afirmação deve ser seguida de comprovação. Vamos para cá, para o nosso slide. Então, depois de você contextualizar, apresentar um fato relevante, você vai fazer o quê? Ó? Você vai apresentar o ponto de vista. Esse ponto de vista aqui, ó, é muito importante. Isso aqui é a tese, certo? O seu texto tem um raciocínio dedutivo.
No raciocínio dedutivo, a tese vem antes do argumento, certo? Muita gente tem dificuldade de argumentar porque não sabe propor uma tese. E argumentar é o quê? É defender a tese. E essa tese deve ter, dois aspectos a serem abordados no desenvolvimento. O segredo está aqui. Tá? Para quem faz Enem e acha que vai se garantir na ESA, eu digo assim, não vai. Tá? Porque eu preciso conhecer a banca, preciso conhecer a prova. Ok? Então, a tese deve ter um encaminhamento para dois aspectos. E cada aspecto desse vai ser abordado na sequência, respectivamente, no desenvolvimento. Tá? Aqui, vai ser o parágrafo 2 de desenvolvimento e aqui vai ser o parágrafo 3 de desenvolvimento, porque o parágrafo 1 já é a introdução. Professor, câmera, eu posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento? Pode, né? Mas eu acho, sabe o quê? Ousadia. Sabe por que ousadia? Porque cada parágrafo de desenvolvimento é uma ideia que você está lançando para desenvolver, para aprofundar, para argumentar. Então, assim, e talvez você não tenha espaço para isso também, né? Se você pode fazer entre 20 e 30 linhas, eu faria 23, 24, 25 linhas no máximo, tá? Só lembrando um detalhe, tá? Só conta linha escrita. Aquelas linhas que não foram escritas até a metade, elas não contam. Tá? E geralmente para a escola militar, cada linha tem que ter pelo menos um verbo. Tá? Não pode terminar aí com uma palavra, com um substantivo. Uma linha só com substantivo e um adjetivo, geralmente eles não contam como linha escrita. Então, procura passar da metade da linha. Se você sentir que não passou, compensa embaixo. Com 21 linhas, 22 linhas, 23 linhas, 24 linhas, 25 linhas. Chegar a 30 não. Tá? Por quê? Porque se você não for muito bom em gramática, tá? E eles levam muito em conta a gramática, você vai perder ponto aí. Por isso que eu digo, Enem é uma coisa, escola militar é outra. Vamos ver aqui um exemplo do que nós apresentamos aqui, certo? Esse parágrafo aqui é um exemplo bacana do que a gente acabou de ver. O tema é o seguinte, obesidade infantil no Brasil, um problema contemporâneo. Um problema contemporâneo. Vamos lá, muito se discute, aqui, do jeito que a gente propôs, né? Muito se discute sobre, aí aqui foi feita a paráfrase do tema, sobre a obesidade infantil no Brasil. Uma vez que o problema ganhou notoriedade nos dias atuais. Ponto. Frases curtas. No entanto, essas frases curtas devem ser completas. Eu não posso ter uma frase curta, por exemplo, né? Eu posso ter um período composto por subordinação sem oração principal? Não posso. Né? Eu espero que você entenda o que eu estou falando. Né? A prova é domingo. Então você tem que saber o que é uma oração principal, uma oração subordinada. Eu posso encerrar um período tendo como verbos no período somente gerúndio, infinitivo ou particípio? Não. Por quê? Porque gerúndio, infinitivo e particípio geralmente integram oração subordinada, reduzida. Então, quanto mais o meu conhecimento gramatical, mais facilidade eu vou ter de organizar o texto. Aliás, para você que gosta de estudar idiomas, você aprende que a diferença entre um idioma e o outro não é o vocabulário, mas a sintaxe. Ok? Se você decorar o vocabulário russo, você não vai falar russo por isso não. Tá? Vamos na sequência aqui. Na sequência vem o que agora? Do nosso parágrafo. Né? Você vai abordar, vai fazer uma contextualização ou fato relevante. Vamos ver se isso houve. Vista como epidemia, principalmente em países desenvolvidos, tal situação se agrava em território brasileiro, tornando-se um dos principais desafios à saúde pública. Olha só que bacana. Você proceder assim para escolas militares, o cara que vai corrigir a sua redação vai prestar continência. Não é bater não, viu, Beto? Quero ver ninguém aqui batendo, né? Não é bater continência, não é prestar continência. Pronto, para a sua redação. Se alguém for gaúcho aí, viu, só um detalhe, não vai chamar os outros de guri não, viu? Tinha um colega meu que eu servi no Rio Grande do Sul, né? Aí a cada dia, um é o xerife da turma. Vocês que vão ser oficiais, sargentos, cada dia um de vocês é o xerife da turma. Aí, bora, gurizada! Só porque ele chamou a turma de gurizada e perdeu um final de semana lá no quartel. Vamos voltar aqui para os slides, e aí, nós fizemos o que agora? Uma contextualização do tema, né? Apresentamos aqui um fato relevante. Agora a gente vai para o mais importante, que é o quê? O ponto de vista. E esse ponto de vista deve trazer um encaminhamento
da seguinte maneira, ó, aspecto 1, aspecto 2. Vamos ver se foi feito isso. Ó. Dessa forma, faz necessário que o governo adote políticas públicas eficazes para tratar a questão e que as famílias se envolvam para combater o agravamento dessa problemática. Perfeito. Perfeito. Certo? Prestei continência para essa redação. Olha só, a conclusão da introdução traz um encaminhamento para dois aspectos. Observe, olha o I aqui, o conectivo. Certo? Olha o conectivo de adição. Ele está ligando duas orações substantivas. Primeira, que o governo adote políticas públicas eficazes para tratar a questão. Esse é o primeiro aspecto que tem que ser abordado. Então, o encaminhamento aqui, inicial, incide, né, sobre o governo. Incide sobre o governo, ações que implicam o governo, que envolvem o governo. Depois, ações que envolvem a família. Gostei muito disso aqui, sabe por quê? Porque a obesidade infantil, acima de tudo, é um problema familiar. O governo não pode diretamente dizer o que uma criança deve ou não deve comer. Até porque não é o governo que compra o alimento da criança, não é o governo que compra o refrigerante, não é o governo que compra aquele sanduba, o ketchup, a maionese, o que mais, hein, Humberto? A Coca-Cola, né? O refrigerante, enfim, certo? O cai duro, né? É a família. Então, esse encaminhamento está muito bacana, ó, que as famílias se envolvam para combater o agravamento dessa problemática. E aí, ó, aqui nós já temos o roteiro do desenvolvimento. Quando você faz uma introdução assim, você criou as bases do seu texto. Agora eu já sei para onde ir, entendeu? A dificuldade de muita gente não é ir, mas é para onde ir. Já percebeu? Não é namorar, mas que namorar. Às vezes tem muita oferta, tá chovendo na horta, né? Não é namorar, é que namorar. Então não é ir, é a direção em que eu devo ir. Então eu já sei qual é a direção. O primeiro parágrafo de desenvolvimento vai abordar o quê? O que o governo pode fazer? Vou trabalhar ações afirmativas, tá? Um termo legal para você usar, ações afirmativas. Políticas públicas, né? Voltadas para ações afirmativas. E aí, né, a família. Né? A família é muito importante aqui, eu não posso deixar de fora. Ok? Esse é o padrão, tá? É isso que eu quero que você faça. Tente memorizar esse tipo de introdução. É fácil, né? É padrão e você vai ver como você vai se dar bem. E aí, ó, informação importante aqui nos nossos slides, ó. É importante que na introdução do texto você observe os seguintes aspectos. Isso aqui é algo para você saber se fez antes de avançar, tá? Antes de avançar para o desenvolvimento, porque isso vai ser observado. Uma coisa que o militar observa muito na redação é a unidade estrutural. E faz parte da estrutura isso aqui, ó. Apresentação e contextualização do tema. Foi feito? Foi. Né? Foi feito na primeira linha, na segunda linha, no primeiro período. Tem que ser feito no primeiro período. Tá? Depois, tem um posicionamento claro em relação à tese. Tá? Ó, muito importante você observar, tá? Essa tese tem que ser clara. O corretor não deve ficar procurando, ele não vai garimpar, certo? Você tem que facilitar a vida dele, porque ele vai facilitar a sua. Isso aqui não é um jogo de esconde-esconde, não. Às vezes a gente não sabe qual é a tese do aluno. E, aliás, viu, Humberto, já corrigindo muita redação com o aluno do lado, né, eu li a introdução e perguntava assim, qual é a sua tese? Aí era só aquele silêncio. A gente só ouviu o barulho do ar-condicionado. Aí eu entendi que a pessoa não sabia qual era a tese dela. Então, se ela não sabia qual era a tese, eu pergunto a você, qual é a qualidade do argumento? Pensa comigo. Né? Argumentar é o quê? É defender a tese. Se eu não sei qual é a minha tese, quais são os meus argumentos? Eu estou defendendo o quê? Entendeu? É igual aquele pessoal que vai para a rua protestar, aí o repórter pergunta, ele está protestando contra o quê? Não sei, né? Está reivindicando o quê? Não sei. Estou aqui. Né? Então, nem está ali porque não quer estar em casa. Então, eu preciso saber qual é a minha tese. Porque argumentar é defender essa tese. Quando alguém diz assim, eu não sei argumentar, na verdade, não sabe fazer a tese. Ou, né, não tem tese o texto. Pode ser que tenha, mas não é clara. Essa tese, além de ser clara, ela tem que ser defensável. Ela tem que ser defensável. Ok? Quando eu digo que ela tem que ser defensável, eu estou dizendo aquilo que nós vimos há pouco tempo. Ó.
ela tem que gerar análise, ela tem que gerar discussão, tá? E outro aspecto importante, você vai anotando aí, tá? Ela tem que ser relacionada ao tema. Porque de repente alguém propôs uma tese, mas não tem nenhuma relação com o tema. Então essa tese deve ser clara, defensável e relacionada ao tema. Feito isso, você tem total condição de passar para esse momento aqui, que é o momento do desenvolvimento. Então, deixa eu olhar aqui para você, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cadê? Porém, essa questão de Arruda, né, os alunos estão discutindo algumas coisas aqui. Boa, Filipão. Samuel Teixeira, deixa eu ver aqui, ó. Professor, o ideal seria fazer o rascunho da redação e seguir fazendo a prova e, por fim, passar a linha para a redação? Perfeito. Tá? Depois você vai enxergar coisas que, de repente, você iria querer mudar, tá? Mas na hora você não perceberia. Cadê? O que mais? Tá, tranquilo? Quem fala bater continência já está no inferno. Meu amigo, bater continência, não, né? Eu tinha um colega, cadê você aqui, a Amanda, né? Ele mora em Brasília hoje, é oficial da reserva. Ele estava com a caneca na mão, porque quando você vai pro rancho, né? Refeitório, você tem a sua caneca para tomar um suco, garfo e faca, né? Aí ele estava com a mão direita. Aí passou o oficial e fez continência com a mão esquerda. Perdeu um final de semana por isso, né? Humberto, continência com a mão esquerda, né? Faço isso também, professor. Ô, rapaz, né? Mas só que você Eu sou do exército. não vai ser punido por isso. Beleza? Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos chegando agora. Pessoal, quantos parágrafos você recomenda? Milena? 4. Tá? Seguinte, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Alguns alunos querem fazer 5, tá? Ó, você vai encher a folha todinha, tá? A cada linha você tem mais chance de errar. O mínimo são 20 linhas. Recomendo que faça entre 23 e 25, tá certo? E você vai ter 3 ideias para desenvolver, entendeu? Não estou dizendo que não vai ter, certo? Mas a redação não é a sua única preocupação no dia da prova. Você vai ter outras provas com que se preocupar. Então, ó, 4 parágrafos, entendeu? Ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. Fechou, 23 linhas, tá certo? Cadê? Professor, acho legal fazer uma proposta bem leve na conclusão. Vamos já falar da conclusão, viu, Felipe? Gerundismo e muitos advérbios são prejudiciais à redação. Cuidado com o gerundismo, tá? O gerúndio, ele pode ser usado em 2 situações, sem peso na consciência. Primeiro, quando você tem uma locução verbal. Por exemplo, e detalhe, tá? Essa locução verbal tem que expressar ação em curso, ação em andamento. Eu não vou usar o gerúndio com ideia de futuro, não. Por exemplo, domingo estarei fazendo a prova, não, certo? Farei a prova. Ou então, quando tem uma oração reduzida. Por exemplo, trabalhando, vírgula, não viu a vida passar. Trabalhando, vírgula. Estudando, vírgula, não viu o tempo passar. Olha aí, você que vai ser sargento do exército daqui a pouco. Já passamos mais de 1 hora aqui e a gente nem viu o tempo passar. Por quê? Porque a gente está focado, a gente tem um objetivo. Quantas linhas em cada parágrafo? Não tem um padrão, mas a gente sugere aí 6, 7 linhas, tá? Entre 6 e 7, tá bom? Você deixa mais robusto aí no desenvolvimento, ok? Já sou de colégio militar, beleza, mano, já tem disciplina, porque vida militar são 2 pilares, né? Hierarquia e disciplina. Quem não conhece isso, tá indo pro lugar errado. O tempo aí, mais ou menos 1 hora, tá certo? Vamos voltar aqui para os nossos slides, ó. Humbertão, já pedi mais um pouquinho da água da Dona Sheila, que a água aqui no instante acaba. Dona Sheila aqui é nota 1000. Mora no meu coração e não paga nada. É não, Dona Sheila? Desenvolvimento. Meninos e meninas, essa parte aqui é a mais robusta, tá? A gente vai já falar disso aqui com muita propriedade, ok? Vamos lá, ó. Agora detalhe, tá? Esse desenvolvimento só existe se a introdução for boa. Porque eu tenho que ter em mente uma coisa, ó. Let's bear in mind, né? Tem em mente uma coisa, ó. Desenvolver é fundamentar um ponto de vista. Esse ponto de vista está onde? Está no final da introdução, beleza? Então, é tudo conectado, cara. Quem assistiu a Dark sabe o que eu estou dizendo, Dark, né? Tudo é o Jonatas, né? O Jonatas. Então, vamos lá, ó. Desenvolvimento. Corresponde à argumentação. É aqui que você vai argumentar, certo? Aqui é onde eles vão analisar
com mais propriedade o conteúdo, a coerência, certo? Em que você irá defender a tese que foi apresentada na introdução. Para isso, você pode fazer uso das seguintes estratégias argumentativas. Toda argumentação tem que fazer uso de estratégia argumentativa, tá? E aí você pode citar exemplos concretos, tá? Nada de exemplo pessoal, que só você sabe. Não citar como exemplo aqui a sua vizinha, certo? O seu pai. Cita como exemplo algo que é notório, que foi destaque. Por exemplo, está falando de altruísmo, cita a Madre Teresa de Calcutá. Está falando de pacifismo, cita Gandhi, certo? Está falando aí de grandes mentes que mudaram a forma de pensar o universo, cita Einstein, entendeu? Está falando sobre ética, cita Immanuel Kant. Immanuel Kant falava sobre ética e dizia o seguinte: se eu faço, mas não posso contar, então isso não é ético. Ético é aquilo que eu posso fazer e contar. Entendeu? Se eu sou casado há 10 anos, e hoje faz 10 anos, viu, Humberto? Estou completando 10 anos de casamento no civil. Certo? Se a minha esposa está assistindo mais, beijão, né? Mais tarde a gente se encontra. Então, olha só, se eu posso dormir com ela e contar para o pai dela, para a mãe dela, para meu pai, para minha mãe, então isso não é antiético. Agora, se eu deito com outra mulher, mas não posso contar, então é porque isso não é ético. É boda de quê, professor? Rapaz, 10 anos, não sei, né? De estânio. De estânio, é? Rapaz, não sei nem o que é estânio, mas deve ser coisa boa. Já passou né? por isso, viu, professor? Já passou por isso, né? Já. Muito bom. Então, Já quando... tô com 21. 21. Deus quiser, a gente chega lá. Então, olha só, quando você der exemplos, um exemplo que seja de maior amplitude, tá? Você pode trabalhar também dados estatísticos, tem gente que inventa, eu não recomendo. Até, uma vez eu vi um texto, era uma crônica, mostrando que uma forma de mentir, sem ninguém perceber, é usando estatística. Quem vai conferir, né? Somente 78% da população brasileira, quem é que vai conferir, Humberto? Né? Pesquisas, procura uma pesquisa séria, tá? A Universidade de Harvard, da PUC, da Unicamp, tá? Não vai dizer que um amigo seu fez uma pesquisa aí, né? Não, tá? Fatos comprováveis, numa era de fake news, né? A gente tem que buscar fatos de fato comprováveis. A bomba de Hiroshima, em agosto de 45, é algo comprovável. Citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Isso aqui é muito importante, ó. Uma boa estratégia argumentativa é essa aqui, ó, citações, tá? Câmera. Essa citação pode ser direta ou indireta. Quando é que ela é direta? Quando eu abro aspas. O que eu sugiro a você? Faça uma paráfrase, faça uma citação indireta. Citações geralmente caem bem. Agora eu preciso ter cuidado com uma coisa quando o assunto é citação, tá? Anota aí. Primeiro, quem disse? Eu já vi, viu, Humberto, frases que eram de Schopenhauer atribuídas a Thomas Hobbes. Já vi frases de Nietzsche atribuída a... Qual era o nome do carinha lá? Rousseau, lá do Iluminismo. Eu conheci a frase do Nietzsche, né? O cara confundiu aí, certo? E outro ainda disse que Rousseau era francês, não, ele é suíço, tá? Mas eles se encontraram na França, né? Rousseau, Montesquieu, Voltaire, lá no Iluminismo, na Revolução Francesa. Pois é, o menino estava com dúvida e não tinha como tirar essa dúvida, então ele escreve, né? Pois é, na hora... Ó, É melhor não citar ou melhor citar mesmo? É melhor não citar, porque isso gera prova contra. Entendeu? Ó, o Humberto fez uma pergunta muito interessante. É melhor citar ou não citar, se eu estou com dúvida? Certo? Caim que matou Abel, Abel que matou Caim. Na hora NHS, na hora sai, não. Nada de NHS, tá? Você vai usar o NHS quando você estiver lá de madrugada, com um fuzil aqui, e você não sabe se é para a esquerda ou para a direita. Entendeu? Aí você usa o NHS nessa hora. Uma hora vão te achar, entendeu? Porque a área em que você está é cercada. Vão te achar. Mas na redação eu tenho que ser igual ao dinossauro. Ser dono do chão onde pisa e me fazer respeitar. Então, né? A citação, eu preciso saber quem disse. Outra coisa, o que a pessoa queria dizer com aquilo, viu, Humberto? Porque os alunos citam muito Thomas Hobbes, aquela ideia de o homem é o lobo do homem. Só que eu já vi isso para briga em estádio. E em nenhum momento Thomas Hobbes estava falando de briga em estádio, entendeu? Ele estava falando de quê? Da importância do Estado como gestor. E ele pode ser o Leviatã, pode ser o demônio, mas é necessário. Vamos imaginar que não tem mais governo. Imagine, não, né? Lá no Imagine, do John Lennon. E aí todo mundo está apressado, querendo ir embora para casa. Não tem mais semáforo, não tem mais nada. Né? Como é que vai ficar isso aí? Então
Eu vivi isso aí, professor. Viveu isso aí, né? Um apagão. Rapaz. E no meio do apagão, eu quase não chego em casa. Porque sem ter ninguém para controlar o trânsito. Cadê a empatia, né? Um deixar o outro passar, né? Teve isso não. Cadê a alteridade, que é aquilo que é do outro? Tem não, né? Então o Estado é necessário, tá? O Estado é necessário. Então assim, ó, quem disse, tá? O que a pessoa queria dizer com aquilo? Qual a importância que essa citação vai ter no meu texto? Entendeu? Como eu vou analisar isso aí e interligar com as ideias? Futuros sargentos do Exército, muita gente usa a citação no texto, não sabe quem disse, não sabe o que queria dizer, qual era o contexto, tá? Não sabe como interligar isso aí, não sabe dar vida a isso. Então, essa citação não é uma estratégia argumentativa, é só uma linha a mais com uma fala de outro, tá? Com um discurso alheio. Alusões históricas também são importantes, tá? Alusões históricas, que a história acaba se repetindo, certo? Você pega um fato importante aí, por exemplo, o movimento dos Luddites na Inglaterra, né? O pessoal começou a destruir as máquinas achando que elas eram responsáveis pelo desemprego, né? Então, de repente, hoje eu vou destruir alguma coisa aí achando que isso vai melhorar a vida. Não, né? O que acontece é que o ser humano tem que se reinventar. No ano 2000 eu vi o seguinte, o computador nunca vai substituir o professor, mas o professor que não souber usar o computador vai ser substituído por um que sabe. Hoje a nossa comunicação é muito por e-mail, por WhatsApp, enfim, eu preciso dominar essas tecnologias. Então alusões históricas são importantes, tá? Mas alusões históricas relevantes, né, que dê de fato para você fazer a ligação com o presente. O que mais? Comparação entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. É uma estratégia muito boa. Aconteceu algo em tal lugar, certo? Pode acontecer aqui. Eu posso avaliar, por exemplo, eu estou falando de colonização. Por que os Estados Unidos da América têm tanto desenvolvimento e a gente não? Aí você vai analisar um dos aspectos que eu estou vendo aqui, certo? Estou vendo de fora, sem nenhuma relação com político, com marxismo, capitalismo ou coisa desse tipo, tá? Para cada igreja que eles fundavam uma escola. Para cada igreja que nós fundármos aqui, não fundármos escola. A educação não era prioridade aqui. Então isso já é um detalhe ao que eu poderia analisar. A educação era prioridade na América do Norte. Por quê? Porque eles eram em sua maioria protestantes quando chegaram em 1620 e eles precisavam que o povo soubesse ler a Bíblia para que a religião tivesse sequência. Eu vou comparar aqui. Como o catolicismo era formado em sua maioria de ouvintes, a oitiva era mais necessária do que a leitura, então a escola não era necessária. Aí você chega aí no final do século XIX com mais de 80% das crianças brasileiras fora da escola. E hoje o grande desafio é o quê? É a alfabetização, tá? A inclusão. E aí surgem vários projetos para suprir, né, essa carência. Então fazer comparações é muito, muito bacana. E também aqui, a letra H, causa e consequência. Aqui, essa ideia de causa e consequência é trabalhar com relações lógicas, tá? Você pode encontrar isso em um manual de redação como relações lógicas, de causa e consequência. Então, as estratégias são inúmeras. Aí eu queria que você ficasse atento ao seguinte, no desenvolvimento de sua redação, o repertório sociocultural deve ser produtivo. Isso aqui lembra um pouco o Enem, tá? Lembra só, tá? O repertório sociocultural deve ser produtivo. Por isso que eu disse a você, não é só falar de Immanuel Kant, não é só falar de Voltaire, de Nietzsche. Você tem que mostrar que isso é produtivo. Isso vai ser produtivo de que maneira? A partir do momento em que isso ajuda a fundamentar a sua tese. Qual é o objetivo do desenvolvimento? Fundamentar a tese, meu aluno. Se eu não souber isso, eu estou apenas enchendo linguiça, né? Quase que literalmente, né? Enchendo ali a linguiça, certo? Repita comigo, onde você está? Qual é o objetivo do desenvolvimento? Fundamentar a tese. Tá, cadê? Vou olhar aqui para você. Somos agora 162, beleza? Eu sou o oficial aqui no comando. Você é o sargento, tá todo mundo aqui, todo mundo em forma. Então repita comigo, qual é o objetivo do desenvolvimento? Fundamentar a tese, beleza? Então, vamos lá, faz sentido, certo? Então lá, posição de descansar, sentido. Fundamentar a tese, beleza? Não ouvi, fundamentar a tese, pronto. Se você não fizer isso, tá, com blá blá blá.
a maioria dos alunos garanta você, certo? Porque muita gente faz concurso, né? Porque tem uma oportunidade, deu certo, está com tempo livre, vai fazer. Né? Existe um inscrito e um concorrente. Eu quero que você seja o concorrente, não apenas o inscrito, ok? Então, ó, lembra, o desenvolvimento é para fundamentar a tese. Quando se fala que o repertório sociocultural tem que ser produtivo, é porque tudo aquilo que você faz no desenvolvimento deve ter como objetivo fundamentar a tese. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos lá, porque pro slide, ó. Se o seu repertório sociocultural não é produtivo, ele vai ser o quê? Limitado. E aí não é legal, isso aqui é muito rasteiro, tá? Isso aqui é bem elementar. Espero que quem faça um texto desse aqui seja muito novo ainda, porque vai demorar um pouquinho a passar. Nesse caso, o texto é previsível. Texto previsível é pouco empolgante. Né? Texto previsível é muito óbvio. Você já começou a ler, já sabe o final. E apenas se limita a parafrasear os textos da prova. Em nenhum momento você pode copiar o texto da prova. Parafrasear você pode. Mas isso aqui ainda é pouco, entendeu? É muito modesto, se espera mais. Aí, ó, o repertório vai ser pessoal. O que é um repertório pessoal? O texto tem como base somente o que o indivíduo acha, né? Sem fundamentação nas áreas do conhecimento. Ó, câmera, né? Quando a gente fala em área do conhecimento, isso é muito importante. O seu texto tem que estar ambientado, tá, Humberto? Vamos para cá, ó. O seu texto deve estar ambientado em áreas do conhecimento, certo? Deixa eu lhe dar uma dica aqui, ó. Certo? Áreas do conhecimento. Muitos alunos ficam na dúvida aí, né, que áreas do conhecimento eles podem utilizar para deixar o texto mais robusto, mais científico, mais técnico, tá? Deixa eu lhe dar aqui algumas áreas do conhecimento. Uma que vai ajudar muito, sem dúvida, história, né? História. Se você consegue contextualizar, né, uma alusão histórica, falar de Napoleão, né, enfim, Revolução Francesa, tá? Porque a República tem um rosto de uma mulher. Aí você vai se reportar a 1830. Você pode falar do quadro do Delacroix, Liberdade Ganhando o Povo. Você vê, mostra a participação das mulheres na queda do absolutismo monárquico de 1830, quando caiu Carlos X. Então, ó, tudo isso é legal. Ou então, geografia, né? Geografia política. Geografia política, muito bacana. E amanhã quem vai estar aqui é o Trigueiro, né? Não é isso, Humberto? O Trigueiro vai lhe dar muita dica para a sua redação. Anote, ok? O que mais vai ser importante aqui, ó? Filosofia. Filosofia. E também sociologia. Tá? Sociologia. O Bauman, por exemplo, já foi muito citado. Certo? Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella. São grandes nomes, são referências, né? O que mais? Enfim, olha só, essas 4 áreas do conhecimento já estão de bom tamanho, tá? Estão de bom tamanho. História, se você domina isso aqui, você vai ter que dominar, né? Para a sua prova, história e geografia. Se você ainda tiver de quebra esse plus aqui, então o seu texto tem grande chance, detalhe, de ser enriquecedor. Não pode faltar, ó, a literatura, tá? Literatura. Quando você entra no site da FUVEST e vê ali melhores textos da FUVEST, você vai ver que quase todas as contextualizações que eles fazem têm a ver com literatura. Tá falando de seca? Cita o livro Vida Seca, de Graciliano Ramos. Certo? Tá falando sobre migração. Cita o livro Canaã, de Graça Aranha, escrito em 1902, e marca o início do pré-modernismo no Brasil. Então, ele tá falando de romantismo, cita... beijo, viu? Com Deus. Tá falando de romantismo, de ultrarromantismo, cita a segunda geração romântica. Ok? Então, essas áreas do conhecimento, bem utilizadas na redação, vão deixar o seu texto com muita qualidade. Ok? Vamos para cá. Então, ó, o seu texto ele não pode ser pessoal, tá? Ele tem que ser produtivo. O que chega mais perto assim do ideal é isso aqui, ó. É o superficial, tá? Porque ele vai mais além. Ele é embasado, ó, em área do conhecimento, o aluno citou filosofia, história e tal, mas sem relação com a ideia central do texto. É o que eu disse a você. O que faz, né? O que faz um repertório ser produtivo? É ele ter o objetivo de fundamentar a tese. É ele ter relações com a ideia central do texto. Ok?
Garanto a você, muita gente, muito amigo seu, né, que acha que vai ser combatente, vai trazer muito repertório para a redação, mas não consegue contextualizar, não consegue interligar, não consegue linkar com a tese. Eu repito, vamos lá, repetir aqui, tá a tropa em forma aqui, tá? Somos 165 agora, beleza? Quero ver todo mundo sargento do exército logo logo. Vem aqui, tá? Vamos botar todo mundo em forma, todo mundo mão para trás aqui, isso aqui é descansar, certo? Aí sentido, aí você junta e bate, tem que ouvir, né? Você vai treinar isso aqui, a sua coxa vai ficar roxa, certo? Mas é só no começo. Você bate bem forte, aí você vai repetir comigo, tá? Vou perguntar para você, qual é o objetivo do desenvolvimento? Aí você vai dizer, fundamentar a tese. Já tem que se sentir um militar, meu amigo, beleza? Então vamos lá, Qual é o objetivo do desenvolvimento? Aí você fala, fundamentar a tese. O Humberto vai falar também, viu, Humberto? Você também não vai fazer a prova da ESA não, né? Parece brincadeira, pessoal, mas isso é sério, tá? Deixa eu ver aqui, Zygmunt Bauman e a Sociedade Líquida é uma boa citação. É o que eu te disse, tá? FX Play TV, né? Olha aí, rapaz, o Papa Anjo já apareceu aqui já, que o Papa Anjo disse que ia assistir a nossa aula. O Papa Anjo é menino bom, viu? Depende, né? É aquilo que eu te disse, viu? Quem diz, o que diz, qual o contexto e como você vai conseguir encaixar isso na sua redação, tá bom? Sempre uso e me dou bem, beleza? Que caminho seguir quando não sabe nada sobre o tema? Ah, meu amigo, quando você não sabe nada, qualquer caminho é válido. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido, porque você vai ter que fazer a redação, né? Mas a coisa mudou muito, tá? Hoje em dia, a ESA já, mais ou menos, já dá o caminho, entendeu? Antigamente o tema era assim, amor. Imagina um tema amor? Felicidade. Isso é tão vago. Teve um tema uma vez, Humberto, que era assim, quando eu vejo um militar. Teve gente que colocou assim, quando eu vejo um militar, eu tenho um desejo também de servir a pátria. Mas teve gente que colocou, quando eu vejo um militar, eu fico todo arrepiado, né? Pronto. Né? Quando eu vejo um militar, um menino, eu fico todo arrepiado. Rapaz, o Newton é que sabe fazer, né? Ajeitando o cabelo assim, eu fico todo arrepiado. Ele assistiu o Tom Cavalcante fazendo o Pit Bicho. Foi, né? Professor, qual é a melhor forma de colocar no texto uma frase de livro ou filme, por exemplo? A melhor forma que eu sugiro, os caras, né? Os caras. Porque a criatividade é grande. Os caras, é o seguinte, eu prefiro que você diga com as suas palavras, tá? Que você faça uma citação indireta. Ok? Uma citação indireta. Ok? Vamos voltar aqui para os nossos slides. Então, o seu repertório sociocultural deve ser produtivo. Observação. Vamos adiante aqui, Espera-se que você produza um texto cujas informações, vamos lá, não se limitam aos textos motivadores. Muita gente vai só ficar pegando ali a ideia do texto motivador. Não tem nada de novo, criticidade zero. Né? Esse indivíduo aí não vai passar, vai esperar mais um pouco. Não sei se mais um ano, né? Mais um pouco. Fundamentam-se em áreas do conhecimento. Tá? Quais são essas áreas? As principais, como eu já trouxe aqui, história, geografia política, filosofia, sociologia, literatura. Aprenda a usar a literatura. Aqui vocês têm um professor fantástico, que é o Wagner. O Wagner é top. Né? Eu dou aula de literatura, amo literatura, mas eu aprendi a dar aula de literatura com o Wagner. Certo? Contribuem para o desenvolvimento da discussão proposta. Essas ideias devem contribuir para o desenvolvimento da discussão proposta. Tudo isso você tem que observar, tá? E se elas estão, sobretudo, acima de tudo, relacionadas à tese. Por quê? Porque tudo gira em torno da tese, tá? Professor, qual o seu palpite para a redação desse ano? Na verdade, Marcela, eu não tenho palpite. Mas se eu fosse dar um palpite, Humberto, vamos para cá? Tem um assunto aí, certo? Novo. Se chama apátrida. Dê uma lida sobre isso. O apátrida é o indivíduo que não tem pátria, certo? Isso é muito comum, o indivíduo sem pátria. Por exemplo, ele tem um casal, né, que ganhou a certidão de nascimento, identidade de documento aqui no Brasil. O Brasil já assinou essa lei há décadas, mas os apátridas só começaram a ser reconhecidos durante o governo do presidente Temer. E este ano foi o ano em que o Brasil mais reconheceu apátridas. Eles passaram a ter uma pátria, certo? O que foi que houve? Ela era...
Deixa eu ver qual era ela era síria, ele libanês. Casaram. Um era cristão, outro era muçulmano. Eles não aceitaram o casamento. E aí os dois perderam a nacionalidade. E começaram a ter filhos sem nacionalidade. Tu imagina a situação aí, Humberto? Porque nem a Síria aceitou o casamento, nem acho que foi a Síria e o Líbano. Um era cristão, outro era muçulmano. E os filhos nasceram sem pátria, sem documento, sem nada. E o Brasil... E sem religião, né? Sem religião, porque eles, né? Apesar de eles serem tolerantes, o casal, a sociedade não era em que eles estavam inseridos. E aí, ó, eles vieram ganhar pátria onde? Aqui no Brasil. Então, o Brasil reconheceu muita gente assim. Como a ESA, nessa situação, tem um viés, está com um viés muito humano, social, o último foi sobre empatia, por que não demonstrar empatia por meio do reconhecimento do apátrida aí? Então, dê uma lidinha sobre isso, tá? Beleza? Apatridia é uma dica que eu dou. Valeu, Samara. Apatridia, olha aí, ótimo assunto. Como fazer uma citação indireta? Por exemplo, ó, eu vou dizer o seguinte, com as minhas palavras. Para Zygmunt Bauman, tá? Mateus. Para Zygmunt Bauman, a ética envolve aquilo que você pode fazer e contar. Se eu posso praticar determinada ação sem que isso se torne notório diante daqueles que participam do meu círculo familiar, é porque aquilo que eu fiz é antiético, é amoral e, quem sabe, imoral. Ok? Eu reproduzi isso aí, eu fiz uma paráfrase. Se esse tema for da ESA, eu não sei o que faço. Felipe, dá uma lidinha antes, tá? Lê hoje, rapaz. Daqui a pouco a nossa aula acaba às 18 horas. Você já vai ler 1 hora aí, você já tem ideia suficiente. Tem um casal brasileiro que teve filho na Europa e agora o filho está sem pátria. Acontece. Né? Beleza? Muito tema bom aí. Ó, vamos aqui à sequência. Rapaz, esse quinto tópico aqui é muito importante. A apresentação do texto. Eu já disse a você e não estava mentindo, viu? Já perdi final de semana porque tinha uma manchinha na fivela do cinto. Porque o coturno tinha uma manchinha bem pequenininha, não dá nem para ver. Aí eu penso assim, meu Deus, se a gente for para a guerra, né? Isso vai estar cheio de lama. Ó, na Guerra do Golfo, os soldados americanos dormiam no máximo 3 noites por dia, de 24 horas. Fui para uma atividade de campo uma vez, eu dormi no sábado à noite, a última vez que eu fui dormir foi na sexta noite. Várias noites sem dormir, eu nunca imaginei que isso seria possível. Quando eu falo não dormir, é não dormir mesmo, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, porque era atividade o tempo todo. Então assim, ficava sujo o tempo todo, eu ficava imaginando por que um negocinho assim no coturno faria diferença. Barba, todo dia tem que fazer, todo dia mesmo, e às vezes 2 vezes por dia, tá? Ó, eu fiz de manhã, mas já está crescendo, se eu estivesse no exército, já ia ser advertido pelo oficial superior. Então, ó, a apresentação do texto conta muito, militar leva muito isso a sério. Aquele texto cheio de rasura, né? A caneta começou com uma cor, terminou com outra, porque lá no edital da ESA você lê o quê, né? Que a caneta deve ser esferográfica, azul ou preta, não é azul e preta. Aí o que o aluno faz, Humberto? Ele leva 2 canetas, uma azul e uma preta. Aí se falhar azul, ele vai continuar com a preta, é? Não. Se falhar azul, tem que ter outra azul. Se falhar preta, tem que ter outra preta. Tá? Você tem que trabalhar a margem. Mas vamos falar aqui, ó, apresentação do texto tem que ser impecável. Se a sua apresentação de texto for impecável, futuro combatente, espero que você vá para a infantaria, viu? Essa nobre infantaria das armas, a rainha, eu me empolgo, ó. Outro dia eu estava na casa de um quase tio meu, quase tio. Ele é sargento do exército, aposentado. E aí ele, rapaz, vamos ouvir canções militares aqui. Né, vamos lá, né? Aí botou da infantaria, depois canção dos expedicionários. Aí a canção dos expedicionários é forte, né? E aí eu tava quase chorando. Quando eu olhei, ele tava chorando. Eu quase chorando, ele chorando. Porque quem é militar mesmo na veia, né? É patriota, ama o seu Brasil e é apaixonado por canções militares. Feriado, tem nada para fazer, é pro quartel. Olha só, né? Então vamos lá, apresentação do texto. Diz respeito à estética do texto. Aqui avaliam-se, entre outros aspectos. Vamos lá, meu aluno, preste atenção. Sua letra tem que ser legível, não tem que ser bonita, tem que ser legível. Às vezes a letra bonita não deixa a gente entender. O que mais? Padrão de letra, tá? Se você começou com letra pequena, vai pequena até o final. Começou grande, vai grande até o final. Tá certo? Inclusive, você tem que observar o espaçamento entre as palavras. Eu digo isso porque, Humberto, às vezes o aluno começa ali com uma palavra bem pertinho da outra, depois começa a aumentar o espaço, porque ele descobriu que não vai chegar a 20 linhas. Então, as palavras parecem que brigaram.
estavam bem unidinhas, uma bem pertinho da outra, e agora está uma bem longe da outra. Né? Quando você digita... O menino mala. Rapaz, ele acha que o cara lá do exército não vai perceber. Quando você digita, qual é o espaçamento entre uma palavra e outra? É uma letra. Então aqui, ó, o espaçamento entre uma palavra e outra é de uma letra. Não vai querer enrolar, não. Você vai enganar o cão, mas não o... Tem um cara que enganou o cão, sabia? Foi o Fausto, lá na obra de Goethe. Né? Ele enganou o Mefístole, que era o demônio. Usufruiu os prazeres da terra e ainda foi pro céu, ó. Enganou o cão. Mas aí é filosofia, né? Lá no exército não vai enganar, não. Então, ó, margens, tá? Meninos, vamos imaginar o seguinte, ó. Margem esquerda, margem direita. Meu torto aqui, mas é só uma ideia. Sugiro a você aqui, ó, 2,5 centímetros para você começar, tá? Então vamos começar aqui, ó. Vai até o final, tá? Começa bem no cantinho, vai até o final. Começa bem no cantinho, vai até o final. Não deixa margem, não deixa espaço, não. Você só vai deixar espaço de início de parágrafo e quando o parágrafo acabar. Acabou aqui, pronto, beleza? Mas fora isso, você vai até o final. Sugiro a você, para dia 4, uma margem de 2,5 centímetros. Beleza? Não mais que isso, não menos que isso. Aí o professor gosta de fazer só 1 centímetro. Muito próximo, tá? E também, ó, deixa eu dar uma dica a você, certo? Não faça risco de lápis. Que alguns alunos, ó, pegam uma régua, tá aqui a folha, ó, tá? Aqui a folha, certo? Aí com a régua faz assim com o lápis, ó. Isso aqui, não, depois eu apago, mas ficou o risco, ficou a rasura, tá? Isso aqui pode ser visto, inclusive, como impropério. E o impropério é aquilo que você não pode fazer. E os impropérios anulam a redação. São um fator de 0 na redação, impropério. O que mais? A ausência de rasura, tá? Professor, mas lá no Enem eu posso rasurar à vontade. Meu amigo, é Enem é uma mãe, certo? É uma avó, né? Deu fugir da minha mãe, eu corri para minha avó. É nem uma avó, certo? Então, ó, rasura 0, beleza? Rasura 0. Você vai entender o que eu estou falando quando você fizer a barba de manhã, ela crescer depois do almoço, você perder o final de semana por isso. Não adianta chamar a mãe não, viu? Ali você está sob o comando do exército. Ó, construção do título. Título é obrigatório, tá? Na ESA, não fazendo, você pode perder 0,2, né? Picar perde 1 ponto. Aí, câmera, como é que eu sugiro a você, tá? Você tem aqui a prova, né, ó. A SpaceX, que já passou, ela tem um espaço separado para o título, né? A ESA geralmente não tem. Estou falando com base na última prova. Então, nós temos aqui, ó, linha 1, certo? Linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. Então, você pode colocar o título aqui, ó, linha 1. Se não houver espaço aqui, tá? Se houver espaço acima, põe no espaço acima. Se não houver, põe na primeira linha, beleza? Aí o que acontece? Não tem desse espaço, você põe na primeira linha. De que forma? Centralizado, tá? E depois você começa a escrever aonde? Depois começa a escrever aqui, ó, certo? Começa a escrever na linha 2. Não pula linha do título para o texto, certo? Não pula linha do título para o texto. Esse título deve ser centralizado, certo? Esse título, de preferência, não deve ter verbo, de preferência. Deve ser a última coisa que você vai fazer, ok? O ideal, ó, pula a linha depois do título, não, viu, Daniel Lucas? Não pula não, certo? O EB é onde o filho chora e a mãe não vê. Pronto, é isso mesmo. Rapaz, deu muita vontade de desistir. Uma vez a gente estava na atividade do campo, eu levei uma voadora nas costas, que até hoje até hoje dói essa voadora, certo? E aí eu, mamãe, né? Mamãe, se eu fosse capturado pelos inimigos, você lembra do Rambo? Rambo 1, né? O coronel fala assim, ó, ele come coisas que faz o macaco vomitar, né? É desse jeito, certo? Come coisas que faz o macaco vomitar. Então o título não conta como linha, correto? Não conta, tá? Ele é apenas parte da estrutura. E se não fizer, o prejuízo não é muito grande, é 0,2. Mas já começar perdendo, né? Entendeu? Você tem que... outro dia eu redigi um parecer para um candidato, ele aumentou 0,3 e entrou para a ESA. Então, assim, já começar perdendo 0,2, eu não sei qual é o nível da prova, então, melhor que eu não perca. E a sugestão, tá? Papa Anjo apareceu, aí, Humberto, ó, Papa Anjo. Valeu, meu amigão, aí, ó, Papa Anjo, tá vendo aí? Menino bom, rapaz. Esse aqui é passável, esse aqui faz tempo que acompanha a gente. É nosso aluno aí já.
Ó, sugestão é que o título seja a última coisa. Professor, eu tiro o título da onde? Tira o título da conclusão. Anota aí. Olha só quantas dicas preciosas, né? Para você empregar depois, tá certo? Tira o título da conclusão. Beleza? Da conclusão. Vamos adiante aqui, ó. Então, construção do título, o que mais? Notações léxicas. Professor, nunca ouvi falar em notações léxicas. Pois é, meu amigão. Sabe o que é isso aqui? Eu vou dizer para você e você vai ficar pasmo. Bertão, aqui na luz, ó. Sabe que é um tio, né? Sabe, né? Sabe, né? Então vamos lá, ó. Palavra não. Vamos lá. Não. Não. Vamos lá. Qual é o que eu tenho que fazer na minha redação? 1, 2, ou tanto faz. 1, 2 ou tanto faz. 1, tá? Aí, professor, tanto faz, né? Ai, que besteira. Besteira o quê, rapaz? Você está sendo militar. Militar leva tudo muito a sério, ó. Isso aqui é o tio. Notações léxicas envolvem tio, cedilha, o acento circunflexo, tá? O hífen. Então, muita gente não tá nem aí, faz isso com descuido. Aí o professor não sabia, não. Né? Por agora tá sabendo. Eu não disse a você, eu só não vou fazer a prova por você, mas eu vou lhe dar todo step by step, aí, todo passo a passo, para você chegar lá, porque eu quero que você seja militar. Eu quero que depois você diga assim, professor, suas dicas valeram muito a pena. Beleza? Já ouvi isso de muita gente, queria ouvir de você também. Acima de tudo, saber que você está feliz lá, começando uma carreira, né? Porque de sargento do exército você pode estudar depois no ano seguinte fazer ESA, tá? Fazer, perdão, SpaceX, ok? Translineação, isso aqui é muito importante. Ó, vamos apagar, Humberto. Vamos apagar aqui, ó. Entendido isso aqui, né? Tio é isso aqui, né? Isso aqui não, tá? Isso aqui é um underline, isso aqui é um hífen, não, Humberto? Underline, hífen, menos tio, tá? A gente tá falando de carreira militar. Ó, translineação. O ideal é que você evite separação silábica, beleza? Aqui é a margem direita, ó. Aí, ó, o M ficou de fora, perde ponto, tá? O traço de separação silábica ficou de fora, perde ponto, entendeu? Aqui, ó, não cabia a palavra toda, só cabia o diz. Qual era a palavra que você queria colocar? Diz, puta, santa. Aí, ó, diz, aí aqui ficou o quê? Puta, santa. Meu amigo, né? Tá legal não, ó, puta santa, certo? Então evite isso aqui, ó, translineação, não escreva nada fora, nem o traço de separação silábica. As margens têm que ser respeitadas. O pessoal sabe disso? Sabe não. Por isso que eu acho que você vai se dar muito bem. E aí, ó, evite na redação. Isso aqui é muito importante. Estamos quase caminhando aí para a parte final, né? São 8 tópicos. Vamos dar uma aceleradazinha aqui, ó. Evite. Tudo aqui é importante. Quebra de registro. O que é isso? Ora o aluno é formal, ora é informal. Eu tenho que ser o quê? Formal o tempo todo. Ok? Prolixidade. Prolixidade é encher linguiça. Né? Evitar termos que denotem só que está enrolando. O jovem, hoje em dia, ó, não comece com atualmente hoje em dia, tá? Nenhuma redação deve começar com atualmente hoje em dia. Os jovens estão cada vez mais, estes por sua vez, sabe aqueles termos que vão sendo acrescidos à redação só para esticar a frase, mas que não acrescentam conteúdo? Quando isso acontece, vamos imaginar o seguinte, você tem uma bolha de sabão, né? Por mais que ela seja grande, por mais que ela seja colorida, se estourar não sobra nada, entendeu? Não quero que o seu texto seja isso, ele tem que ser consistente, robusto e consistente. O que mais? Generalização. Geralmente quem generaliza está se equivocando, tá? Existem generalizações que eu posso fazer. Por exemplo, a educação é essencial a qualquer governo. Mas quando eu digo assim, as crianças são puras, os jovens são rebeldes, temos muito que aprender com a experiência dos idosos. Será que só porque alguém é idoso ele tem muito a me ensinar? Então preciso pensar nisso, entendeu? Alguém pode ser idoso e não tem nada para me ensinar. Alguém pode ser criança e não ser puro. Pode ser jovem e não ser rebelde. O que mais? Diálogo com o leitor. Meu aluno, em nenhum momento, dialogue com o leitor. Não faça pergunta ao leitor. Tá? Nada de você, tu. Né? Eu já peguei a redação que o aluno dizia assim, o que você faria se fosse com você? Eu? Né? Ainda colocar assim, ó, o tema era a pena de morte.
O que você faria se estuprassem a sua mãe, a sua irmã? Né? Minha mãe, meu irmão. Então isso aí, ó, diálogo com o leitor, jamais, certo? O que mais? Texto apelativo. O seu texto tem que ser referencial. E quando o texto é referencial, ele tem o foco na informação. Tá? O jornalismo é referencial. O foco é a informação. O texto científico é referencial. O foco é a informação. Evite verbos no imperativo. Em nenhum momento dê ordem. Tá? Em nenhum momento dê ordem. Deixa o imperativo para quando você for militar. No começo você vai ouvir ordem, depois você vai dar ordem. Você vai comandar aí cabos e soldados. Certo? Aconselhamento, jamais, tá? Nunca faça isso. O que mais não devo fazer? Repetição viciosa. O texto tem que avançar, o texto tem que progredir. A progressão textual é uma característica do bom texto. Né? O termo que se usa para desenvolvimento de texto é articulação de ideias. Pense aqui no cotovelo aqui, articulação. A articulação permite o quê? Movimento. Quando alguém tem problema de articulação, Quando alguém tem problema na articulação, ela tem problema de movimento. Tá certo? Então, o texto tem que se articular bem, tem que se movimentar bem, tem que ter fluidez de ideias, tem que ter boas ideias. Por isso tem que fazer um levantamento inicial de ideias. Lá no começo da nossa aula nós falamos de quê? Levantamento inicial de ideias. Para quê? Para evitar essa repetição viciosa. Isso aqui eles chamam de tautologia. O que é a tautologia? Repetição de pensamento. Marca de oralidade. Nada que represente a fala. O texto é escrito. A linguagem é formal. Tá? O nível é formal. Ok? Evite na sua redação deslizes gramaticais. Né? Então, na sua revisão já faz as correções. Tá? Muito importante que você revise a gramática. Ok? Obscuridade. O que é isso? É falta de clareza. Observe se tem algum trecho na sua redação que o leitor, o corretor, não vai conseguir entender. A clareza é o princípio maior de toda comunicação, certo? Professor, geralmente o que impede a clareza de acontecer? Geralmente o primeiro ponto, o ponto principal que pode tornar um texto obscuro é a má pontuação. Escrever como se escreve no WhatsApp. Escrever como escreve no WhatsApp, né? Inclusive, já peguei redação com KD, tinha KD, tinha VC, entendeu? Essa linguagem cifrada a gente acaba levando para a redação. Outro aspecto, ideias desordenadas. Por isso eu preciso fazer um planejamento de texto. Por isso eu preciso voltar lá para o iniciozinho, lá, quando eu fiz com você aqui, etapa de composição de um texto. Tá certo? Seu texto tem que ser claro, tá? Clareza é o princípio maior de toda a comunicação. Baixa informatividade. O texto vai ficar previsível, sem graça. A gente tem aqui que fazer uso das áreas do conhecimento, né? Traz informação da história, da geografia política, da filosofia, da sociologia, da literatura e você enriquece o texto. Tá? O que mais? Pouca criticidade. É o que eu lhe disse, você afirma, mas não comprova, não analisa, não mostra a importância disso. Não é só citar Bauman. Citar Bauman é importante, tá? Mas você tem que mostrar a importância disso na sua redação. Inconsistência argumentativa. Você não pode insistir numa ideia que não tem como defender. Eu me lembro antigamente, né, tinha muito tema de redação em colégio sobre gravidez na adolescência. Aí os alunos diziam assim, a cada ano tem aumentado o número de adolescentes grávidas no Brasil. Aí eu perguntava assim, como é que você consegue provar isso aqui? Não conseguia. Só porque a amiga engravidou, alguém da sala ao lado engravidou. Então, o meu universo é muito pequeno, entendeu? Eu tenho um corpus aí muito limitado. Então, não insista numa ideia que você não consegue defender. O que mais? Citação inadequada. Nós já vimos quando uma citação é adequada, né? Quando eu sei quem disse, qual era a intenção dele, de que forma eu consigo inserir isso na minha redação e tem que analisar isso aí. Truísmo. O que é truísmo? Truísmo é obviedade. Né? O que é óbvio? Dizer assim, o Brasil é um país subdesenvolvido. Isso é uma obviedade. Não é nem tanto, viu, Humberto? O fato dele ser subdesenvolvido não é o fato de dizer que ele é um país. Se eu digo assim, o Brasil é subdesenvolvido, já melhorou, mas ainda é muito óbvio. Dizer o Brasil é um país subdesenvolvido é óbvio demais, porque ele é um país e ele é subdesenvolvido. Preciso melhorar a qualidade dos meus argumentos. Limitação ao senso comum.
Perceba que o senso comum não é problema. Tá? O problema é a limitação ao senso comum. Se eu disser que fumar faz mal à saúde, isso aí o senso comum concorda. O problema é a limitação ao senso comum. Você tem que ir além, tem que trazer um texto que se sobressaia. Que afinal, a gente está falando do seu futuro como militar. Ideia vaga, né? Eu tenho que ser muito preciso naquilo que eu digo. Eu não posso deixar uma ideia que leve a inferências. Né? O corretor não tem que fazer inferência. Ele tem que... Porque inferir é ir às entrelinhas buscar informação. As ideias já têm que estar explícitas. Ok? E aí, ó, vamos para o 7º ponto aqui. Temos 10 minutos. Tá? Conclusão. Né? Como é que eu posso concluir? Como é que eu posso concluir? Olha só. Tem duas formas de você concluir, tá? Uma delas é por meio de síntese e outra é por meio de intervenção. A síntese é legal? É, mas eu posso correr o risco de ser redundante, ser repetitivo, mas eu posso fazer isso. A intervenção é o que cai melhor. Né? Geralmente os temas exigem uma intervenção, mas a síntese também cabe, tá? Então, ó, deixa eu grifar aqui. Síntese e intervenção. Eu trouxe aqui um exemplo para cada um. Tá? O tema era consumismo. E aí nós temos aqui ó, a proposta do tipo síntese. Tá certo? Ó, vocês não têm o texto todo, então não tem como avaliar bem, né? Mas quando a gente lê a intervenção, vocês vão perceber a diferença. Eu quero, na verdade, que vocês percebam a diferença entre o tema 1 e o tema 2. Vamos ler aqui essa conclusão. Ó. A sociedade contemporânea se caracteriza, portanto, ó, por uma coletividade de consumo, já que as leis de mercado preponderam. Ó, observe as frases curtas, ó. Isso é um aspecto muito positivo, principalmente quando essas frases têm sentido completo. Diante disso, a imagem, a propaganda e o desejo tornaram-se mais presentes e necessários, o que implica uma mudança de paradigma, na qual os valores sólidos se liquefazem e o vício de consumo e o luxo se tornam ideias a serem buscadas para uma imagem valorizada na sociedade. Perfeito, né? Apesar de você não ter o todo aqui, você observa que essa conclusão não propõe uma solução, não propõe uma intervenção. Diferentemente do que acontece aqui, ó. O tema 2 envolve uma intervenção e o tema é a prática da justiça com as próprias mãos no Brasil de hoje. O linchamento. Olha só como o encaminhamento é diferente. Ó. Fica claro, portanto, que assumir a função que cabe aos órgãos competentes não é o caminho viável para lidar com a questão. Primeira parte. É indispensável que a população fiscalize os governantes e reivindique deles melhorias na área da segurança pública e no sistema judiciário. Segunda parte. Ainda faz-se necessário que os usuários das redes sociais se certifiquem das informações que são compartilhadas, evitando assim os linchamentos. Terceira parte da conclusão. É inadmissível que a sociedade considere como normais as barbáries que são cometidas por aqueles que procuram agir conforme as suas próprias leis. Que bacana. Você percebe a diferença aí, ó, entre uma conclusão e outra? A primeira simplesmente faz uma síntese. Se a gente tivesse o todo, eu iria mostrar para você que não houve repetição. Porque o grande problema da síntese é você ser redundante, repetitivo, né? E o texto tem que fluir, né? A conclusão não pode ser um resumo. Tá? Quando eu falo em síntese, não é um resumo da redação, é uma síntese do tema. Tá? A síntese não é um resumo da redação, porque senão o último parágrafo não teria muito propósito, né? É uma síntese do tema. Mas a proposta de intervenção cai muito bem. E aí, finalizando mesmo, observações finais. Evite, tá? Fuga total ou parcial do tema. Isso aqui pode levar a zero. A fuga total leva ao zero. A fuga parcial faz perder muito ponto. Modalidade diferente da proposta. O que é pedido lá? É pedido uma dissertação argumentativa. Nada de fazer outro tipo de texto. Tá? O que mais? Texto ilegível, né? O cara não vai ter como ler, então ele vai dar um zero logo. Não vai fazer os olhinhos do gatinho. Texto em poesia. O seu texto tem que ser em prosa. Tá? Câmera. E a prosa se caracteriza pelo quê? Pelos parágrafos, linguagem objetiva, denotativa, literal, tá? Nada de metáfora, certo?
Nada de transcender a realidade, recriar a realidade. A prosa é presa à realidade, ok? Pense no texto científico. Voltando para cá. Texto com menos de 20 linhas. Não faça 19, 18. E se você fez só 20, conte para ver se tem só 20 mesmo, tá? Linhas que não passaram da metade não conta. Não passe de 30 linhas, tá? Teve um aluno meu que não passou uma vez, ele me disse, a pessoa fez 32 linhas. Não pode, meu brother. Certo? Eu acho 30 muito, já 30 é o limite, entendeu? O que mais, ó? Não utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Ah, eu levei um vermelho, um rosa, um amarelo, um lápis de cor, né? Lápis, cuidado, tá? Caneta esferográfica esferográfica, tá? Não é aquela que fica soltando muita tinta, não. E detalhe, muito importante, olhe bem para mim agora. Não passe o texto a limpo de lápis para depois cobrir de caneta. Humberto, rapaz, eu vi um aluno chorando, certo? O menino chorava. Qual? Eu ofereci meu ombro. Não ofereci lenço porque eu não tinha. Eu ofereci meu ombro. Sabe o que foi que houve? Ele passou a limpo de lápis. Beleza, ó. Eu vi o rascunho dele depois que ele mostrou. Não sei como ele conseguiu levar. E quando ele foi cobrir de caneta, ele foi apagar o lápis. Aí a caneta soltou tinta. E aí borrou, estragou, né? Perdeu a redação. Então não faça isso, tá? Muita gente pode querer fazer isso, por insegurança. Você não vai fazer isso, não. Você vai fazer já com a caneta esferográfica. Azul ou preto, não é azul e preta não, tá? Vai fazer de azul, leva 3, 4 azuis aí. Preta, leva 3, 4 preta, tá? E aí, reprodução literal de trechos dos textos de apoio ou da prova em geral. Não copie nada, tá? Se precisar parafrasear, também levemente. Mas muita criticidade, muita ideia nova, beleza? E aí eu coloquei para vocês aqui, ó, meu Instagram, tá? Queria depois que vocês nos seguissem e dissessem como é que foi a sua prova, beleza? Turminha boa, vamos aqui para o nosso chat, estamos nos momentos finais. Cadê, né? Professor, sem verbo no título, de preferência, viu, Luiz Guilherme? Rasura 0, tá? Beleza? Naquele negócio, meu Miguel nem, viu, Luiz Guilherme? Lembra, ó, se for da ESA, tiver um pelinho de barba aqui, ó, tu vai perder o final de semana. Eles levam isso muito a sério. Ó, o Papa Anjo aqui mora no meu coração, viu, Papa Anjo? Se concentre na aula, macho. Tá dizendo aqui, viu, Papa Anjo? Cadê? Nós, desculpe, mas resposta também tem. Cadê? Beleza, turminha boa. Perguntas, dúvidas, né? Aquela motivação, mestre. Ó, minha maior motivação é você lembrar que você é liso, entendeu? Não é não, Bé? Ó, maior motivação. Sabe por que eu fui ser oficial do Exército? Porque eu era liso, rapaz. Eu ainda sou, né? Mas eu tava morando, ó, no Rio Grande do Sul. Eu sou cearense, brother. Na casa dos outros, né? Um colchão no chão. Não tinha nem cama, era um colchão no chão. Mas, rapaz, motivação, sabe o que é? Outra coisa, viu? No inverno no Rio Grande do Sul. Ah, o Nilton foi? Nilton disse que o senhor era rico. Cadê o Nilton aqui, rapaz, né? Não, foi agora não. Ele disse pra mim que o senhor era rico. Ô, rapaz. O senhor tá dizendo que era pobre? Ô, valeu, Vinícius. Então a motivação é você lembrar que você é pobre. Eu disse, rapaz, eu tô dormindo no chão, no colchão no chão. No inverno, bem geladinho, rapaz, não tinha edredom desse jeito. Vou tentar a seleção para oficial temporário do Exército. Deu certo, viu? Me explica como se deve usar as conjunções. Pai, isso aqui, infelizmente, agora não vai dar. Eu lamento muito, tá bom? Diogo Ravel, valeu? Beleza. Se eu errar uma palavra, caveirinha, na hora de passar limpo, meu irmãozinho, atenção total, entendeu? Atenção total. Beleza? Tem que ter muita segurança. É igual na hora de você fazer o casamento civil, ó. Tem um monte de gente que treme, viu, Humberto? Há 10 anos eu casei no civil, hoje está comemorando aí. Beleza? Vou com cabelo grande. Vai! Um amigo meu tinha um cabelo aqui, rapaz, um lourão. Parecia o He-Man, certo? Foi o primeiro escolhido, ó. Paz, pensa no cabelo bonito, né? Ficou só o coco, né? Beleza? Então, estamos acabando aqui. Obrigado pela sua atenção. Vai lá e arrasa, tá? E aí, ó, esquece não. Marca lá, prof, deu certo, ó. Instagram, @professor Volner. Eu disse a você, eu vou lhe dar a prova. Só não vou pegar na sua mão porque eu não posso estar lá. Mas tudo que a gente prometeu ver aqui, ó, a gente viu. Já coloquei a mensagem para você aqui, ó. Futuros militares, excelente prova. Beleza? E para encerrar, deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu tinha um aluno que ele queria ser auditor fiscal.
Ele era pobre. Hoje melhorou, viu? Sabe o que ele fez? Ele imprimiu da internet um contra-cheque de um auditor fiscal, viu, Humberto? Aí ele pregou no computador, na tela do computador. E toda vez que ele estava com sono, cansado, querendo desistir, ele olhava para o contra-cheque. E olhava para o que ele era, liso. Né? E essa foi a motivação dele. Beleza? Então tá acabando, tá? Obrigado pela... Aqui é o Papanja, gente boa demais, viu? Né? Obrigado pela atenção de vocês e beijo no coração, tá? Ó, encerrando aqui com a continência militar, sentido. E quando você estiver lá, vá para a infantaria que você vai se arrepender, certo? Não vai para a infantaria não, tá? Valeu, abração, viu? Boa prova. Precisar, conte com a UFACOM, conte conosco sempre. Forte abraço, tchau, tchau.